Ok, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Nós estamos gravando agora o vídeo da 11ª lição desse segundo trimestre de 2018, tem como tema o selo de Deus ou a marca da besta? Fica uma pergunta aí para vocês. E como nós já mandamos uma live, nós temos agora um grupo no WhatsApp para que os slides que estão mostrados aqui, eles sejam compartilhados nesse grupo. Nós tentamos usar o Slide Share ou o Google Drive, essas ferramentas, mas não deu muito certo. Nós vimos que no WhatsApp é muito mais prático, muito mais rápido. Então, a partir de hoje, nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você entrar nesse grupo do WhatsApp e acompanhar lá. Os irmãos têm discutido outros assuntos, além só do material, o pessoal tem se confraternizado. Então tá ficando um grupo bastante agitado, né, Ricardo? Tá. Semaninha agitada, né? Isso. Que legal. Claro que às vezes alguns postam um bom dia, boa tarde, boa noite, uns vídeos lá, então assim, mas o grupo na verdade é para que a gente troque os materiais aqui do canal, se conheça mais um pouco. Tem o pessoal falando lá que é de Rondônia, o pessoal de Goiânia postando lá. Então, isso, e o grupo vai se autorregulando. Então, vai se organizando, o que o pessoal... O que é viável e o que não é viável no grupo. O que é aceitável, o que não é aceitável. Então você é convidado a clicar aqui no link que está na descrição, através do celular somente, e aí você se registra no grupo então do Entre Linhas, da família Entre Linhas. Através de lá a gente vai estreitar um pouco mais. Mas claro, não deixe também de comentar os vídeos, porque é muito importante o comentário para que o YouTube possa elevar o ranking do vídeo e recomendar esse vídeo para outras pessoas. Ok, pessoal? Então muito obrigado a todos que comentaram aí. E temos aqui algumas pessoas que comentaram conosco e valeu, pessoal, tem uns comentários aqui muito legais, o pessoal falando que Deus abençoe esse trabalho inspirado. Nilson Brandão, não podemos esmagar as pessoas com a verdade, é isso aí, o pessoal passando o número para colocar no grupo do WhatsApp. A Edilza Nascimento dizendo que não concorda com o fato da igreja às vezes proibir um pastor ordenado de pregar aqui. A Maria de Lourdes da Conceição também, que discorda muitas vezes dos aspectos da Igreja Adventista. A Maria de Lourdes também, que falou assim que existe várias bestas e os 3 apresentadores são 3 bestas, Valeu pelo comentário. Eu também? Era outra. Era outra apresentadora, era Era outra besta. Era outra besta. Virou 4. Entre linhas multiplicando as bestas aqui. Mas valeu pelo comentário, pessoal. Acho que o pessoal tem comentado aí, muito legal o comentário no nosso canal. Nilson Brandão também comentou com a gente, pessoal. Riva Ferreira, a Eloucas, que é a Heloísa também, sempre comentando com a gente. Luiz Henrique, Volney, o Beto Comper, que também está lá no WhatsApp, eu já vi que ele estava sempre comentando com a gente, comentou aqui no WhatsApp. Isso aí, Beto, comenta também aqui no Facebook, no YouTube, de acordo com o assunto da lição, do vídeo que você está assistindo. Isso é muito legal, que ajuda aqui na progressão do canal. E vários outros aqui que nós temos, o Wagner Barros, Pompílio Soares, Vitor, tivemos bastante comentários essa semana, pessoal? Muito obrigado, muitos minutos aqui de introdução, vocês desculpa aí, mas aqui realmente foi uma semana bastante agitada, bastante informação para passar para você aqui que tem curtido o nosso canal Entre Linhas. Lembrando que você que está chegando, que acabou de receber algum compartilhamento, nós somos o canal Entre Linhas. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a linha da lição e vamos identificar alguns assuntos que estão nas entrelinhas e vamos explorar esses assuntos de uma forma mais aprofundada, ok? Está conosco aqui, deixa eu apresentar, não apresentei, o Júlio Pepino. Ele é teólogo, formado em teologia, é o pastor, e também tem formação em música. Inclusive ele vai trazer alguma contribuição nesse sentido. Seja bem-vindo, Júlio, que você sinta-se aqui. O pessoal gosta chama de besta às vezes, mas faz parte também. Mas também chamam de bênção, chamam de várias coisas boas, ok? Então, seja bem-vindo aí. Maravilha. Bom, vamos então às entrelinhas, que é o que interessa. Lembrando que o nosso vídeo tem um vídeo inteiro, tem um vídeo compartilhado e na descrição tem o link aí para todas essas partes do vídeo. O selo de Deus ou a marca da besta. Aqui no sábado, nós temos falando sobre não devemos nos surpreender com a disseminação de ideias confusas em Babilônia. E o Ricardo então trouxe para nós aqui como entrelinha um estudo sobre Babel, ou seja, o que significa confusão. E vocês vão ver que lá no original hebraico, o nome em si já tem um significado muito grande, já nos traz, no hebraico original, no hebraico antigo, é legal assim que o nome já traz o significado do que é, você não precisa ficar buscando muita coisa, só analisando ele com a cultura que foi escrita, você consegue já identificar
bastante coisas. E também, né, no sábado, o Júlio vai trazer para nós aqui um pouco da confusão, né, que Babilônia pode estar usando na parte da música, né? E aí vocês fiquem ligados que é um comentário bastante interessante. Então, vamos começar aqui com os slides. Vamos lá, lição 11, o título da lição 11 é o selo de Deus e a marca da besta. Aqui na lição de sábado, no terceiro parágrafo, a gente vê o seguinte: não devemos nos surpreender com a disseminação de ideias confusas em Babilônia. Afinal de contas, seu nome significa confusão. Nós vamos analisar um pouquinho a origem pictográfica do nome Babilônia. Vamos lá no Bereshit 11:9 e vamos pegar uma passagem lá e vamos analisar direitinho aqui. Bereshit 11:9, é o Gênesis, né? Tá lá. Por isso chamou o seu nome Babel, né? O Bavel. Portanto, ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Veja bem, aqui nós temos duas palavras, o Bavel e aqui o Bilbel. Se constrói com exatamente as mesmas letras. Você pode notar aqui. Aqui a gente tem um bet, um lamet. A diferença aqui, um bet, um lamet, um bet, um lamet. No pictográfico, a gente encontra o que? O bet seria casa, e aqui seria um cajado, no caso do conduzir, né? Esse Bilbel, nós teríamos duas casas e dois cajados. E o Bavel, duas casas e um cajado. Veja bem, nós vamos trabalhar aqui uma possibilidade de um porquê dessas figuras pictográficas, e todo o raciocínio da lição dessa semana vai se basear justamente nisso. Note, duas casas. Então a confusão ela se dá em razão de quê? Em razão de casas diferentes. Vamos lá, agora a gente vai lá para o Shemot, a gente vai para o Êxodo 40:38 e vamos continuar analisando a questão agora das casas. Trabalhamos com Babilônia, vamos lembrar duas casas, agora vamos analisar aqui. Portanto, a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Aqui, e agora um outro detalhe importante aqui que também temos que gravar, que vai nos guiar ao longo do dia. Vamos lá, casa, bet. Obviamente queria começar um bet, um yud e um tav. Bet Israel, começa com bet, um yud e um tav. Uma casa é o pictográfico do bet. Agora notemos aqui que a palavra é construída com um yud, que seria um braço, uma mão, que denota uma ação, e um tav, que denota um sinal, um pacto. Então nós temos uma casa, nós temos uma conduta, e essa conduta é norteada por um pacto. Então veja bem, a casa de Israel, lembra que nós falamos Yashar, que significa justo, reto, e o El, que significa Deus. Ou seja, a casa da justiça de Deus é uma casa com uma conduta em razão de um pacto. Vamos lá, próximo aqui. Agora aqui é o padrão que a gente encontra na Torá, não só na Torá, mas nos profetas também, da história desse povo de Deus, dessa casa da retidão. Existe um padrão interessante também que vai nos nortear. Nós vamos falar um pouco lá no Bereshit, nós vamos falar um pouco dele, no Bereshit 50:22, no Gênesis. José habitou no Egito, ele e a casa do seu pai, e viveu José 110 anos. Houve separação dessa casa aqui de Jacó, quando os irmãos deles, confundidos, vamos dizer assim, separaram José da casa do seu pai. E esse padrão, ele se repete ao longo de toda a história. Nós vamos falar mais disso em outro dia da semana. Então veja bem, Satanás se utiliza de quê para confundir? Se utiliza de separação. Tem uma casa que é de Deus e ele vai criar uma casa que não é de Deus, uma contrafação. Uma contrafação negativa, vamos dizer assim. A gente vê aqui, acontece de novo, Shemot 24:4. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, ele levantou pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Essa história do povo de Deus,
ela traz elementos importantes para a gente que nós vamos trabalhar também dia de semana. Eu coloquei essa figura aqui por quê? Aqui o abrir do Mar Vermelho. O abrir do Mar Vermelho, eles entram no Mar Vermelho, quando eles saem do Mar Vermelho é como se fosse um batismo, como se fosse um renovo. É como se o povo estivesse nascendo de novo, a simbologia do batismo. Aqui a gente tem a instrução, ela é dada. É dado os 10 ditos, os mandamentos. Aqui nós temos um Deus que nos mantém e um Deus que nos protege. Ou seja, purificação, uma marca ou um sinal. E aqui é aquele sinal daquela casa que nós falamos lá atrás. E esse povo que é marcado, ele recebe o quê? Deus sustendo as suas necessidades e Deus lhe protegendo. No final dos tempos, um ponto importante aqui, a gente marcar, como a gente está falando de Apocalipse, no final dos tempos, o povo que estiver pertencendo a essa casa, como haverá aquele decreto de proibição de comprar e vender, ele vai ficar totalmente dependente disso. O alimento vai vir da mão diretamente de Deus, e a proteção, porque as taças não irão cair sobre eles. Mas não podemos negar que esse povo ele é marcado com um sinal. E esse sinal veio daqui, do Monte Sinai. Ok, eu volto e esqueci o retorno. Quando eu esqueço o retorno. Ok, pessoal? Então, assim, ainda continuando, estudando sobre essa questão da confusão, né? Eu queria perguntar aqui para o Júlio, como que, por exemplo, na música, como que a música pode ser usada por Babilônia, pelo poder que está por trás de Babilônia, para trazer confusão na nossa vida? Ou seja, será que a música é importante? A música nos influencia? Ou a música é algo que realmente a gente deve ter alguma atenção com ela ou não? Isso não tem problema. Ok, a música, a gente não pode pensar em uma adoração ou um selamento que tem envolvimento com isso tudo. Você não pode pensar em um culto, em uma adoração sem música. Tem que ter música, senão né? Só a palavra é a base. A música dá um recheio, faz um complemento especial. Aí o ponto aqui em questão, a música ela sempre nos levará a Deus? Ou ela pode não cumprir essa função? A gente vai à igreja com o objetivo de nos aproximar de Deus. E eu posso chegar lá e sair de lá mais longe de Deus? Isso é possível, será? É possível. Né? O papel da música, esse ponto aí. A música é interessante, né? A música ela tem função, ela tem funções que ela faz na pessoa. Então, tem músicas que têm objetivos e ela direciona para isso. Quando você precisa de estímulo, você pode carregar uma música ritmicamente. Até os desbravadores usam marchas, né? Em algumas apresentações, em alguns momentos, eles precisam de marcha, né? A fanfarra, né? Fanfarra. Estímulo, ritmo, marcação. Legal, tem um propósito. Aí você vai para a academia de manhã e fica usando uma música de violino suave. E você já saiu da cama, não amarra nada. Aí você chega lá e a música está tranquila, você fala, puxa, não tem uma caminha por aqui? Não combina, certo? Agora você vai na igreja e a música te leva para outro lado. Então cada coisa na sua função. Eu preciso de uma música estimulante na academia, eu preciso de uma música elevadora na igreja, ok? Uma música elevadora, algo que me espiritualize, ok? A música tem que ter essa função. Como é que eu consigo isso? Então é importante que a música consiga esse objetivo. Então eu não vou ter tempo, claro, nesse momento de discorrer sobre isso. Isso aí daria horas de conversa aqui para a gente analisar os efeitos da música no cérebro, biologicamente, muitas outras coisas. Mas enfim, eu vou deixar apenas uma frase aqui. A música, ela tem funções e ela tem que cumprir o seu papel. Ela precisa ser equilibrada. Acho que esse é um ponto. Mas assim, música rítmica antes do culto. Ok, uma música rítmica antes do culto. Se ela tiver uma carga rítmica muito grande, eu vou ficar ritmizado e a gente vai lá... Não combina. A gente vai para a igreja para fazer polichinelo, para fazer o quê? Ok? O que eu preciso fazer lá? Entendi. Eu preciso me acalmar diante de um Deus superior, alguém imensamente maior, com humildade, com contrição, com respeito e com concentração. Permita-me só abrir um parênteses que você está falando aqui. Eu estou assim...
Inclusive esses 15 minutos de louvor que a gente tem antes das programações da igreja, então não é enchimento de linguiça. Na verdade tem um propósito. É para conduzir a mente. São 15 minutos muito importantes, né? Ou seja, são 15 minutos que você adentra, a mente está muito, né, no trânsito que você acabou de enfrentar. Inclusive eu vou trazer uma entrelinha que me veio agora, não tinha nem pensado. Manda ver. Shir Lamaalot, que é uma canção de ascensão. O Shir Lamaalot, ele é baseado em salmos. Cada parte dele, seriam 12 partes, seriam para subir os degraus do templo. Então veja um outro detalhe, a música, a gente tem os salmos, tem 5 porções, vamos dizer assim, daqueles salmos que eles se referem a textos da Torá. Então uma primeira parte de leva de salmos se refere a Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamilda, Devarim. Então, a música era utilizada naquela época no sentido de ensinamento. Memorização. A música era para ensinar verdades que já estavam textualmente escritas na Torá, mas agora em uma forma cantada. E o Shir Lamaalot é uma canção para a ascensão. A finalidade da canção é a ascensão, é nos levar mais próximos do Eterno. Elevar, espiritualizar, certo? Uma coisa que eu não gosto na igreja, fiz uma pequena nota aqui. Que hora vai começar o culto? Às 9 horas? Então 10 para 9 a gente começa a cantar enquanto o povo está chegando. Eu particularmente não gosto muito disso. Eu prefiro assim, 9 horas, então 9 horas. Por exemplo, esse momento anterior podia ser uma música suave, instrumental, para todo mundo chegar, ler sua Bíblia, certo? Quem chega um pouco antes, podia ter uma meia hora antes do culto esse momento, quem sabe uma música instrumental ao vivo ali. E aí 9 horas você tem um momento de louvor. Isso. Ok? Uma preparação do espírito. Ok? Novamente comentando, né, aqui nós começamos a praticar isso. Nossa programação começa às 8 horas no domingo, 8 na quarta. O louvor começa às 8 horas. Antes a gente fica só naquele prelúdio, realmente. Porque antigamente a gente tinha o costume assim, pessoal, o culto da quarta é às 8. 15 para as 8, louvor. E daí quem chega às 8... Perdeu o louvor, é o inicial, em pé e na oração. placa lá está escrito 8. Eu cheguei 8 e perdi perdi o louvor. Pessoal, fiquem atentos aí na igreja de vocês sobre esses detalhes. Mas função, né? Quando eu misturo as coisas... Confusão. Aí eu coloco muita carga rítmica, né? Eu não quero aqui entrar na questão da bateria, do tambor e tudo mais, mas se uma música não for equilibrada, ela não consegue o seu objetivo. Só um detalhe que eu quero que o Júlio fale, com relação bateria. Qual que é o problema, bateria ou baterista? Bom, esse vídeo vai ficar longo. Tô vendo aqui. Rapidinho, vai lá, Júlio. Com toda certeza, acho que o instrumento em si, ele não consegue ser mal ou ruim em si mesmo, ok? Agora quem conduz ele pode... Eu tenho uma faca em casa para cortar o pão, alguém pode pegar ela e fazer um assassinato, mas ela não é, certo? A faca é boa ou é ruim? Ou seja, às vezes a pessoa pode pegar um piano e com certeza fazer uma coisa totalmente que não é leve. Estranha. Que não é leve. Pode pegar uma bateria e Claro. Com certeza está totalmente atrás de quem conduz o instrumento, né? Pessoal, Entre Linhas dessa semana está apenas começando, né? Vocês veem que a Babilônia, confusão, são vários aspectos. Nós vamos continuar aqui falando sobre aspectos de adoração. E a música é, como o Júlio colocou, um elemento, uma ferramenta no processo de adoração. Por isso que nós estamos trazendo então aqui essas entrelinhas, ok? Então, beleza, pessoal? Mais uma vez, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, acione o sininho, dê seu joinha aí para aumentar o ranking do vídeo no YouTube e ele ser sugerido para outras pessoas do seu círculo. E comente aqui no YouTube. E compartilha no WhatsApp. E agora faça parte do grupo do WhatsApp. Pessoal, então até a lição aqui de domingo. Ok, pessoal, então chegamos aqui ao estudo de domingo dessa 11ª lição desse segundo trimestre de 2018. Tem como título, o sinal de Deus identifica seu povo, ou seja, o povo de Deus tem um sinal, né? Inclusive tinha um sinal também no Velho Testamento, que seria a circuncisão. E esse sinal, que era considerado o sinal do povo de Deus,
trouxe até alguma confusão, né, no Novo Testamento sobre essa questão dos novos conversos, deviam ou não circuncidar-se. Então o Ricardo vai apresentar aqui uma fala sobre essa circuncisão. Qual que é o significado da circuncisão? É só o corte de uma pele? Né? Será que é isso? Isso tornaria alguém judeu? Então fiquem ligados que o Ricardo aqui preparou uma fala bem interessante sobre esse sinal de Deus que identifica sim o povo de Deus e pode ainda identificar. E o Júlio vai trazer uma questão sobre o sábado como sendo um sinal também de circuncisão do coração. Como que a gente pode transformar o sábado, né, usar o sábado para ir circuncidando, né, a nossa pessoa? Tem todo um processo, quem tem crianças inclusive. Então fiquem ligados aí, vamos começar aqui, aprenda um pouco sobre a circuncisão, analisando toda a questão do Antigo Testamento. Vamos lá. A lição de domingo é: o sinal de Deus identifica o seu povo. Aqui eu vou falar no domingo só da Brit Milá, só da circuncisão. Por quê? Eu vou deixar para falar do sábado, que é o que está na linha da lição. A linha da lição traz a circuncisão e a questão do sábado como sinal que identifica o seu povo. Eu vou deixar para quinta-feira. Daí eu vou falar dos sábados, do Shabaot. A questão da circuncisão, eu vou falar um pouco do Concílio de Jerusalém, vou analisar algumas passagens bíblicas para a gente entender um pouquinho melhor o que era essa circuncisão. Bereshit 17:10, Gênesis, né? Vamos lá. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo o macho será circuncidado. Circuncidado aqui, o rimol. Essa expressão aqui, circuncidado, né, a gente tira aqui o prefixo, né, e fica o mol. A gente tem que entender uma coisa. Mol literalmente significa circuncidado, mas com as mesmas letras a gente tem aqui editor. E a Brit Milá, Brit é pacto, e Brit significa cortar. Então qual que é a semelhança com o procedimento? Não é mera coincidência. O Brit, que significa pacto, lembramos que toda casa tem um pacto, e a casa de Israel também tem um pacto. Então veja bem, essa Brit Milá, ela já está associada com o pacto. Só que Milá, que se a gente procurar em dicionário, literalmente você vai falar que significa a parte do prepúcio cortado. Só que em alguns trabalhos a gente encontra dizendo que Milá é palavra. Então é o cortar ou o pacto da palavra. E nós temos aqui a expressão melim, que seria plural, e um binômio que é muito comum é melim kadoshim, palavras santas, né? Então Brit Milá é o pacto da palavra. Eu coloquei aqui, acabou ficando aqui em espanhol porque eu procurei no site da Espanha essas informações. Tá. Então vamos entender isso então. Brit Milá, que existe literalmente, é o cortar do prepúcio. Coloquei o desenho lá atrás, aquela bananinha, para não colocar nenhuma imagem escandalosa, nenhuma imagem mais coisa, mas ele tem um significado por trás. Vamos lembrar, Brit, pacto da palavra. Agora, que palavra que é essa? Primeiramente, nós vamos ter que partir de uma análise dupla. Vamos usar a primeira. A gente encontra lá no Bereshit, 2 pontos. Primeiro ponto, ele faria uma grande nação dos descendentes de Abraão. E isso, literalmente, existe um povo, uma linhagem de Abraão, que vem tanto de Isaac quanto de Ismael. Dar-lhe-ei uma terra como herança. Aqui especificamente está falando a linhagem de Isaac, notadamente no filho dele Jacó. A gente não está se referindo a Esaú. Então veja bem, tem fatores literais aqui e no passado que já se cumpriram. Mas toda a história do povo judeu, ela é arquétipo para coisas maiores, para coisas mais elevadas. Eu já falei aqui do batismo. Lembre da Brit Milá, a palavra. Então que palavra que é essa? É a palavra que foi dada aqui. Então tem uma simbologia na Brit Milá. É o pacto desta palavra que foi dada para esse povo aqui. Que terra que é essa? Essa aqui. Só que a promessa dada a Abraão, ela é muito maior do que isso. Então veja bem, isso daqui simboliza a purificação de todo aquele judeu que é circuncidado no coração. Isso daqui simboliza o caráter de Deus que tem uma profecia também que será colocado nesse coração. Então o circuncidar o coração significa colocar a palavra, essa palavra que foi dada aqui, essa palavra que está na Bíblia,
no coração. Então, circuncisão do coração, a Brit Milá, é o colocar, é o Espírito, o Ruach HaKodesh, coloca essa palavra no seu coração. E você faz parte daquela casa, porque isso aqui é a aliança. Obviamente que essa terra que foi dada a cada um para eles também é símbolo de uma terra que será dada para todos os salvos. No caso, a Nova Jerusalém. Um próximo slide aqui. Um detalhe também aqui interessante que está lá no Devarim. Justamente Devarim está as palavras, né? Circuncidar, pois, o prepúcio, a relato do vosso coração, e não mais endureças vossas cerviz. Essa expressão aqui para prepúcio, a gente encontra aqui olá, prepúcio, que também é denominação que é um fruto de uma árvore nos 3 primeiros anos do seu plantio, ou seja, fruto proibido. Lá atrás nós falamos da poesia construída no Bereshit com relação ao fruto e à árvore, e que o ut também, o ut e o ot e o et, né, também traz uma conotação de conselho, o conselho da serpente. Então veja bem, o cortar desse prepúcio seria, nesse sentido mais espiritual, seria você retirar da sua mente o conselho da serpente, o conselho de Satanás. E aqui por fim, Deuteronômio 36, e o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para amares o Senhor teu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. O que acontece lá no concílio de Jerusalém? No concílio de Jerusalém eles percebem que a Brit Milá, ela na verdade ela é muito mais do que simplesmente cortar uma pedra, simplesmente cortar o prepúcio. Que o gentil batizado, ele também é circuncidado. A circuncisão não foi abolida, a circuncisão continua, só que ela tem uma conotação muito mais elevada do que os judaizantes daquela época tinham na mente, e é isso que foi decidido no concílio de Jerusalém. Não houve uma substituição, porque o prosélito naquela época, ele passava, primeiro, ele passava teve lá do prosélito, que era o batismo, para se tornar judeu, passava pela Brit Milá e ele recitava a Torá. Não é que houve uma substituição, fazia parte do procedimento, só que fazer isso em adulto é muito mais difícil do que fazer numa criança no 8º dia. No 8º dia a vitamina K está num nível que praticamente nem sangra, e no adulto não, seria muito mais custoso. Então o ponto é esse, a Brit Milá continuou, mas em função dessa condição difícil para o gentil, eles entenderam, a Brit Milá é muito mais elevada do que simplesmente cortar a pele do prepúcio. Não há necessidade do adulto passar por esse procedimento. Tem um ponto aqui que eu me lembrei enquanto você falava aqui. Às vezes a gente diz que Deus do Antigo Testamento era um Deus mais duro e que o Novo Testamento é um Deus mais brando. Interessante que esse processo todo aqui em Deuteronômio está dizendo que é para amares ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Parece um Deus bastante carinhoso aqui nesse texto, né? Não parece aqui um Deus tão tirano, quero arrancar um pedaço de você, quero te causar dor. Não tem esse objetivo. Claro. O Lúcio retorna. Ok, pessoal. Interessante, né? Ainda seguindo agora uma entrelinha da entrelinha, né? Ou seja, sobre essa questão da circuncisão, o sábado aqui na linha da lição vem trazendo sobre como é um outro tipo de sinal que identifica o povo de Deus. O sábado realmente nós vamos depois até trabalhar sobre os Shavuotes, né? Mas agora, como que a gente pode usar então o sábado, Júlio, nesse processo da circuncisão do coração? Ou seja, como que nós podemos ter no sábado uma ferramenta que nos ajuda a circuncidar o nosso coração, ou seja, ter essa marca de Deus realmente, porque não é pelo jeito um dia que vai dizer que é a marca de Deus em nós, né? Deus está preocupado mais com o coração. Como a gente pode usar o sábado para isso? Entender melhor isso? Bom, aí eu lembro aqui que o objetivo do sábado, né? Ele tem um objetivo, ele tem algo especial para mim e para você. Para que eu guardo o sábado? Para ser mais santo que você? E eu consigo guardar o sábado, na verdade? Eu guardo o sábado? Aí é outra pergunta. Agora complicou tudo. Né? Como é que eu guardo o sábado, né? Eu ponho ele dentro do bolso, eu ponho ele aonde? Né? O que eu faço nesse dia? O que eu deixo de fazer? Eu pego e durmo o dia inteiro? Aí eu não fiz nada? Guardo. Né? Eu paro de respirar, eu paro meu coração, depois eu me ressuscito, né?
Então, se a gente for pensar que eu tenho que parar com tudo, daí tem que morrer mesmo, né? Mas, enfim, o que é o significado do sábado? Qual o objetivo? Né? Um dia especial em cada 7, para você ter um dia inteirinho com o seu Criador, relacionamento, né? E acho que o sábado, aí que é o ponto, se você passa 6 dias para si, chega no 7º, você fala assim, quem que é Deus mesmo? Quem que é esse cara do sábado? Ih, não conheço. Ah, mas tem que ficar aqui com ele. E fazer o que com ele? Olha para a cara dele, olha para a minha cara, olha para a cara dele, olha para a minha cara. Não tem relacionamento. Não tem sentido. Legal. Né? Então, se eu gasto um pouco de tempo durante a semana com ele, e eu entendo quem é ele, e por que eu estou fazendo aqui, por que ele me trouxe a vida, que eu estou fazendo nesse mundo de pecado, e aí chega no sábado, puxa, agora eu tenho um dia todo para conversar com ele de forma especial, com a minha família, passar um pouco para meus filhos, receber da minha igreja, um dia de encontro especial com meus irmãos, aí o sábado começa a ter significado. Outra dimensão, né, na nossa vida. Não dá nem para comparar com o dia do não fazer. Né? O dia não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Tem que ficar 24 horas parado esperando acabar esse dia para eu fazer para eu poder continuar minha vida. Né? Nada a ver uma coisa com a outra. Legal, pessoal. Sem dizer que às vezes nós somos acusados, né? Não sei se todos são adventistas, tem muitos irmãos aqui que não são adventistas, e às vezes fala assim, mas o adventista é aquele cara que não faz nada ao sábado. Tem até colegas de trabalho que falam, eu quero ser adventista também para não fazer nada ao sábado. Aí eu pego assim, vamos passar um sábado comigo? Que aí você vai perceber o que é o sábado, né? Sexta-feira tem ensaio do coral, ensaio do vocal, ensaio de banda, sexta-feira à noite, aí no sábado tem adoração, adolescentes, aí no sábado à tarde tem o G148 Team, mais alguma coisa, na noite. Então assim, é muita programação, visitas, pessoal. Então assim, claro, tem o cochilinho muitas vezes, quando sobra tempo, porque às vezes tem comissão no sábado, tem reunião, não sei o que. Santa Soneca no Santo Sábado do Senhor, 5S. Os 5S, né? Então, realmente, pessoal, a gente tem que sempre, cada semana, repensar o que é o sábado para nós. Para que se torne realmente um santo e deleitoso dia, como a fala do Júlio aqui. Santo e deleitoso dia. Pessoal, então aqui estão as entrelinhas aqui da lição de domingo, né? Novamente, se você não é inscrito no canal, está assistindo esse vídeo aí ou no inteiro ou no vídeo particionado, se inscreva no canal, assine o seu sininho, dê o joinha aí para ajudar a promover e também falar para o YouTube, eu gosto desse conteúdo, a YouTube sempre vai te alertar quando surgir novos vídeos. E também, na medida do possível, comente aí conosco, alguma dúvida, algum acréscimo, ou também se quiser criticar, pode criticar. É um privilégio, né, você dedicar o seu tempo a assistir o nosso canal e ainda vir comentar conosco, nos criticando. Não faz mal. Pode chamar de besta. Não faz mal, não faz mal, pessoal. É sério mesmo, de coração. Importante é você comentar, fazer parte, e isso vai com certeza aproximar você de outros raciocínios que talvez você nunca chegou perto. Então, quando esse raciocínio chegar na sua cabeça, quem sabe, né, Deus toca em seu coração também. Vamos lá então, encerramos aqui, nos vemos então nos assuntos de segunda-feira. Ok, pessoal, chegamos então aqui na lição de segunda-feira, a besta e a falsa adoração. Bom, a linha da lição vem trazendo sobre os significados dessa besta e como que ela tenta converter, desviar, né, as pessoas da verdadeira adoração. Nós vamos agora trazer aqui nas entrelinhas, né, os aspectos dessa falsa adoração, na verdade, desde lá do início da história, né, não talvez no céu, mas de Caim para cá, senão vocês vão ver toda... Na linha narrativa da Torá. Na linha narrativa da Torá. E também nós vamos trazer aqui os falsos sábados. Fiquem ligados, bem interessante, o Júlio trouxe aqui para nós sobre os falsos sábados. Você vai aprender alguma coisa nova, porque eu não sabia e eu aprendi, então, com a fala dele. Então fiquem ligados aqui nos slides. Bom, vamos lá. Lição 11, segunda-feira. A besta e a falsa adoração. Lembra que eu falei que a Babilônia vai ser a base de todo o raciocínio, vai partir daqui. Nós vamos começar lá com Jeremias 51:7. E aqui, vamos lá. Babilônia era copo. Bavel era cos, né, que é copo. Babilônia era copo de ouro na mão do Senhor, na mão de Yahweh, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. Mas espera lá, a Babilônia não é uma ferramenta na mão de Satanás? Veja bem, essa confusão, lembra, Satanás sempre quer separar a casa.
duas casas. Ele quer que a casa de Deus não seja dividida, vamos dizer assim. Só que lembra que nós falamos lá atrás que, gente, não tem luta entre Satanás e Deus. Não há possibilidade, Deus é muito maior. Então todos os mecanismos de Satanás, Deus acaba convertendo em algum tipo de bênção. Toda a maldição que ele joga contra nós, não é que Deus goste dessa maldição, mas Deus transforma maldição em bênção. Isso a gente vê ao longo de toda a história. Essa divisão das casas acaba se tornando bênção para alguém. Vamos lá. Então, nesse sentido, agora vamos analisar o texto. Kos, no caso hebraico, significa copo, destino ou sorte. Aí a grande questão é quem influencia quem quanto à adoração. Quando Satanás divide a casa, Deus utiliza aquele povo, no caso, por exemplo, de José. José foi mandado para o Egito e José virou o quê? Uma bênção para aquele país. Satanás confunde os irmãos, José vai para lá e vira uma bênção. Esse é sempre o processo. Agora, depois de um certo tempo, aquela descendência de Jacó, ela não influencia mais. Agora, os egípcios é que influenciam no que tange a adoração. E aí Deus, obviamente, vai tirar aquele povo de lá. Vamos lá. Agora, seguir a linha narrativa lá. A primeira divisão foi aqui, ó. Primeira divisão das casas que a gente encontra na Torá. Bereshit 4:1. Conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, o Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. Veja bem, quem também, curiosamente, com as mesmas letras você escreve a lâmina da lança, que é utilizada para matar. Uma curiosidade apenas. Mas veja bem, aqui se divide. Então nós temos duas casas aqui Satanás usou. A gente tem a primeira casa, que é a casa setista, a linhagem de Sete. E essa linhagem de Sete, ela permanece relativamente fiel. E nós temos a casa de Caim. E a casa, ou seja, a linhagem de Caim, que era uma linhagem mais corrompida. Vamos lá, né? Agora vamos para a segunda divisão que a gente encontra. Daí a gente tem ali Gênesis e aqui o Nimrod. E Cus gerou Nimrod e esse começou a ser poderoso sobre a terra. E aqui, seguindo agora o Bereshit, Bereshit 10:10, e o princípio dos reinos foi Babel, Erech, Acabe, Cade, e aqui na terra de Sinear. Aqui o que ele começa a afrontar Deus. Tem aquela profecia de Noé, que a casa de Cã iria ser escravo, e ele justamente invade a terra que não era dele, que não era da linhagem dele, porque ele era da linhagem de Quem. Aqui começa a confusão, o Babel, que a gente encontra geralmente em todos os estudos. E a divisão de línguas. Um ponto importante: para que Deus dividiu línguas? A iniquidade estava se proliferando. Essa divisão de língua foi uma forma de conter essa idolatria, que ela se espalhasse menos rapidamente. Obviamente que teve o Pentecostes, na hora que a mensagem tinha que ser espalhada, foi dado justamente o dom de línguas. Agora, a terceira divisão das casas. Aqui nós temos Abraão. Olha, o Senhor disse a Abraão: sai-te de tua terra, e de tua parentela, e da tua casa, e da casa de seu pai, para a terra em que eu te mostrarei. Ele sai de uma região que é onde é a região dele, ele sai de Ur, dos caldeus, uma região onde é o Iraque hoje. E para quê? Aqui é aquela questão: quem é que vai influenciar quem? Abraão foi retirado de lá justamente para que ele não fosse influenciado por aqueles povos, pela idolatria daqueles povos. Agora que eu encerro essa questão das divisões, nós podemos criar mais outras divisões de casa, podemos falar de Ló e outras tantas. Mas as relevantes no sentido de remanescentes são essas. E vou dar um salto, vou dar um salto aqui e vou chegar aqui. Veja bem, a árvore genealógica de Jacó. Aqui nós temos aqui os filhos. Eu já falei com relação a José e como Satanás confundiu. E aqui nós temos as 12 tribos. E aqui mais uma separação. No reinado
no reinado de Roboão, né, no reinado de Roboão houve uma divisão. 10 tribos ficaram ao norte e 2 tribos ficaram ao sul, Judá e Benjamim. Essa foi também uma divisão. E esse sujeito aqui, Jeroboão, o que ele fez? Ficou com medo do pessoal descer para Jerusalém e colocou um culto ao bezerro de ouro. E aqui entra a idolatria dentro do povo de Deus. Satanás coloca aqui a idolatria. Mas Deus levanta profetas e tenta resgatar esse povo, né? Mas vamos lá, próximo slide. Aqui novamente acontece, mas aqui dois pontos. Aqui nós temos Babilônia e o cativeiro de Babilônia. O que acontece? Daniel foi uma bênção para Babilônia. Aquela questão de novo, quem influencia quem no sentido de adoração. Aqui Esther, agora nós já estamos falando aqui de Artaxerxes, Assuero ou Xerxes, né? O mesmo rei, nós estamos falando do Império Persa. E aqui ela e Mardoqueu, aquela questão de novo, quem influencia quem. Então, e esse evento triste, essa maldição, acabou sendo uma bênção para aquele povo, para os persas também, e aqui Babilônia. E uma nova divisão aqui. Veja bem, um ponto importante, separar judeus e cristãos, eu acho um binômio no sentido de oposição completamente equivocado. O Tevila, na verdade, é um batismo, que a gente chama de batismo. Quando você levanta, quando você sai do tanque batismal, você se torna judeu. O Tevila é nesse sentido, mas judeu no Messias. O apóstolo Paulo explica muito bem isso nas suas cartas. E aqui acontece um outro tipo de divisão. Dentro do judaísmo, a maior parte dos judeus não aceitam o Messias. E o apóstolo Paulo deixa muito claro que aquela pessoa, aquele judeu de nascimento que não aceita o Messias, ele não é judeu de fato. Então aí há uma ruptura, porque o Cristo foi muito mais aceito por gentios do que por judeus. Isso não significa que toda aquela simbologia do tornar-se judeu deixou de existir. Então, por isso que eu não gosto desse antagonismo. Mas essa igreja, que nós criamos um novo binômio chamado Israel espiritual, ele está na Bíblia inteira, está do começo ao fim. Você pode não encontrar o binômio, mas o conteúdo está lá na Bíblia inteira. Ela também há uma nova separação. Por isso que eu coloquei essa figura aqui. Como se constrói aquilo que chama de seita o caminho? Cristo é a pedra, e os apóstolos são as pedrinhas. Coloquei até aqui a passagem aqui, Mateus 18:16. Também eu te digo que tu Pedro, e aqui Petros, que significa pedrinha, que tu és Pedro, Petros, e sobre essa pedra, só que aqui não é pedra, aqui é Petra, que significa rocha. Então ele fala, tu és pedra, e sobre esta rocha, a rocha é o Messias, e os apóstolos são as pedrinhas. Mas vejam, são todos judeus. Essa igreja, vamos dizer assim, também sofre uma nova quebra, uma nova separação com Roma, com Constantino, e depois uma união com o movimento milerita. O movimento milerita ele busca resgatar tudo isso desde aquele período histórico até aquele primeiro período histórico que nós trabalhamos. Estamos falando no caso de Adão e Eva. Então não é propriamente uma novidade, é um renovamento com alguns elementos fáticos, concretos, diferentes. Tcharam! E eu volto aqui, interessante nessa fala, porque na verdade muitos que estão assistindo nós são às vezes um evangélico, um protestante. Mas lembre-se que Lutero protestou contra um poder religioso romano que estava distorcendo a palavra de Deus. Nós não somos protestantes do judaísmo, ou dos judeus, ou da Torá, né? Então, às vezes, o adventista ainda nós estamos tentando fazer um trabalho aqui no Entre Linhas de falar assim, pessoal, nós somos descendentes de Abraão. Nós somos judeus do Messias, né? Jesus era judeu, dos judeus que vem a salvação. Então assim,
não há essa ruptura. Olha, né? Ele falou assim sobre o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento. Às vezes eu sinto isso, às vezes nós adventistas também temos essa visão, até no estudo bíblico, né? Às vezes a gente coloca, não, o Velho Testamento, mas tem o Novo Testamento, o Velho Testamento tem muita coisa valendo. Não é muita coisa valendo, né? É quase tudo, é só uma questão de alguns detalhes que foram cumpridos pela vinda do Messias. Mas nós temos, lá estamos estudando aqui a questão da circuncisão do coração, tinha seu simbolismo. Então é importante que a gente entenda isso. Nós não estamos protestando contra os judeus, nós protestamos contra Romas. E outra questão é sobre quem influencia quem. Então hoje nós estamos numa sociedade bem diferente de uma sociedade judaica, ou ainda da sociedade abraâmica, vamos dizer assim, que não existia judeu nessa época, para quem é novo aí no canal. Então olha só, quem influencia quem? E às vezes você é um protestante e você foi influenciado por toda uma cultura e você guarda, tem como dia santo domingo, né? Ou talvez você guarda outro dia qualquer. Então agora eu quero perguntar aqui para o Júlio, né, mais ou menos como que nós podemos distinguir esses falsos, eu quero que você fale quais são esses falsos sábados de adoração. A besta e a falsa adoração é o tema, né, de segunda-feira. Como a gente pode distinguir quais são esses tipos, essas falsas adorações, esses falsos sábados que tem? Ok. Essa questão da influência é importante mesmo. A gente nessa vida, ou a gente está influenciando ou sendo influenciado. Não há como você... Não tem neutro, né? Não tem um outro terceiro caminho aí para você escolher. Não tem. Né? Ou é céu ou inferno, ou é vivo ou é morto. Eu comparo a 2 ímãs, né? Você tem 2 ímãs, você tenta colocar um metal aqui no meio, uma corda, tenta achar o meio. Com certeza o metal vai ser atraído por um lado. E uns querem achar um muro para ficar em cima em cima do muro. Mas é interessante sobre os falsos sábados. Olha só que interessante, né? A gente encontra alguns dias básicos assim de guarda. A gente encontra uma quantidade de pessoas guardando a sexta, uma outra quantidade guardando o sábado, outra guardando o domingo. E vale lembrar que todo esse povo, né, que equivale a quase 4 bilhões de pessoas, reclamam, né, ou puxam para si, declamam para si que são descendentes de Abraão, do mesmo pai, né? Os cristãos, os muçulmanos e outros. Então, o primeiro ponto aqui da sexta-feira, né, os muçulmanos, eles puxam para si ali a sexta e tentam fazer uma correção, né? Porque teve quase um dia inteiro que o sol se deteve, né? E aí tem uns que entram nessa questão, não, porque a Bíblia não pode ser verdadeira, porque o sol está parado. E aí o tempo correu, mas a terra não rodou, então quer dizer que os dias andaram, mas o sol não girou. A mesma pessoa que faz um comentário desse, ele ainda continua sem querer falando, nasceu o sol. O sol se pôs, né? O sol não está parado, então ele não nasce nem se põe. Mas enfim, né? Isso é linguagem fenomenológica. Mas, e aí, a questão da sexta? Parece que os muçulmanos tentam corrigir esse dia que ficou meio parado ali, então eles tentam corrigir e vão para a sexta. Então para eles, na verdade, eles querem guardar o sábado, só que o sábado deles está deslocado. Exato, eles estão tentando corrigir o sábado que... real. Certo? Ficou meio para lá, então eles trazem para cá, então para eles o sábado deles é a sexta, ok? Essa é uma ideia. Há outros cristãos que entenderam que o dia da ressurreição de Jesus foi muito importante e tal, né? A vitória ali dele, a ressurreição. Era a celebração da Páscoa, que a gente até vai estudar um pouquinho daqui a pouco, né? Ou seja, foi um evento muito importante, né? Domingo, né? O primeiro dia da semana, a ressurreição, tanta coisa. E outros colocam ele como sendo, tomou o lugar do sábado em algum formato aí. Então, e aí? Onde é que nós vemos isso aí? Para que lado que nós vamos? Qual sábado que você guarda? Todos eles estão tentando achar um sábado. Mais um, né? Tem um que não é nem semanal o sábado, né? Isso. O sábado lunar, né? O sábado lunar é outra coisa interessante, né? A criatividade humana é impressionante. É ampla. Né? Então, tem gente que encontra aí um tal de sábado lunar, mas é interessante que sábado lunar tem dia que ele cai em vários dias da semana e encontrar esse sábado é meio difícil, né? Ouvi dizer que a astronomia demonstra que desde o início dos tempos até agora o ciclo semanal nunca foi quebrado.
Eu não faço ideia exatamente do que é isso. Mas eu ouvi dizer que para quem entende de astronomia, há uma precisão e se consegue perceber até em um determinado movimento de astro que quando é que houve esse dia mais longo aí de quase 24 horas. Diz que a astronomia tem movimentos de astro que mostra um determinado momento em que tem um astro meio deslocado e tal, e que seria exatamente esse dia de Josué lá, ok? E há pessoas que identificam, olhando para os movimentos dos astros, que a semana continua exatamente precisa como sempre foi. E que, portanto, o sábado, que no caso os judeus, adventistas e mais alguns outros movimentos, e tem os batistas do sétimo dia, os que guardam o sábado, chamando o sábado semanal mesmo, parece que está no lugar certo, nunca houve uma alteração. Tem um livrinho bem interessante, quando eu estava no início, né, da caminhada cristã, é um livrinho bem pequeno, do sábado para o domingo. É um estudo realmente sobre a questão também da mudança dos calendários, que houve, né, pulamos de um dia para o outro, mas foi somente numérico. Ciclos. Samuel Bartchok? Eu não lembro o autor, é um livrinho azul, tem até lá na minha mesa lá, é do sábado para o domingo. Né? Então, ou seja, é só estudar. Né? Algumas correções de calendário. A questão da sexta-feira e o Messias, que a gente tinha comentado. Sexta-feira, o dia sagrado, né? Mas veja bem, Messias veio depois de Josué e guardava o sábado. Exato. E a igreja primitiva guardou o sábado muito tempo. Se por causa de Josué tivesse havido realmente um deslocamento do sábado, com certeza o Messias, o Senhor do sábado, teria trazido luz e falado, pessoal, é o seguinte, lembra de Josué? Vocês esqueceram desse ponto. Pessoal, Jesus teria corrigido isso. E com relação à ressurreição, né, olha o que aconteceu no Monte Sinai quando foi dada a lei, né? E se vai abolir os 10 ditos, tem que abolir todos os ditos, né? Não só um pedacinho de um, né? E a questão também de que a igreja guardou por muito tempo o sábado semanal, né? Por muito tempo. Muito, a igreja cristã. A mudança ocorre no início do quarto século, está bem longe dos apóstolos. Né? Ou seja, influências. Então, e fica uma pergunta aí para você da entrelinha, que a gente sempre trabalha aqui com pessoas que gostam de pensar, né? Na verdade, assim, você guarda o sábado por influência, porque às vezes você guarda o sábado só por influência. Seu pai te ensinou, você guarda, tradição. E às vezes você pode estar guardando os falsos sábados, os falsos dias de adoração, também simplesmente por influência, porque você não conhece o verdadeiro sábado. Então, indique esse vídeo, né, talvez para um amigo de trabalho que tem algumas dúvidas sobre essa questão do sábado ainda. Né? Encerramos aqui? Terminou? Então, encerramos aqui, pessoal, as entrelinhas da segunda-feira. Valeu mais uma vez. Fica lá sempre, né, o mantra do youtuber, né? Se inscreva no canal, acione o sininho, deixe seu joinha e comente aí conosco, ok? Nos vemos então nos próximos assuntos nas entrelinhas de terça-feira. Ok, pessoal, chegamos então aqui nas entrelinhas dessa terça-feira, dessa 11ª lição, desse segundo trimestre de 2018, o selo de Deus. Mais um assunto aí que dá pano para manga, que você tem N youtubers aí vendo vídeos e N blogs falando sobre a questão do selo de Deus. Bom, a linha da lição, tradicionalíssima, né, trazendo sobre essa questão do que é o selo de Deus, quando serão selados, né, o povo de Deus. E nós vamos explorar aqui nas entrelinhas a questão dos 144 mil selados à luz do Velho Testamento. Né? Porque a gente vê lá em Apocalipse falando sobre 144 mil, mas assim, por que está no Apocalipse? Só tem no Apocalipse isso? Então, qual que é a relação dos 144 mil? O que nós temos lá de vestígio no Velho Testamento sobre os 144 mil? E também observando aquela questão das 12 tribos na luz do Velho Testamento, e elas aparecem agora 12 tribos no Apocalipse. Mas parece que não são as mesmas 12 tribos. Então, não bate. Não batem, interessante isso aí, fiquem ligados. E aqui sobre a fala do Júlio, né, ele vai falar um pouco sobre como que nós vamos poder distinguir quem será selado. E será que o selo é algo instantâneo ou é algum processo? Então fiquem ligados aí, vamos começar aqui pelos slides sobre os 144 mil. Bom, vamos lá. Lição de terça-feira. Selo de Deus, nós vamos falar dos 144 mil selados. Primeiro aqui uma advertência interessante.
que eu trouxe aqui, da Mensagens Escolhidas, livro 1, página 174, que a nossa irmãzinha White fala. Não é sua vontade, aqui o sua maiúsculo, não é vontade no caso do Eterno, né? Que eles, o povo de Deus, se metam em discussões acerca de questões que os não ajudem espiritualmente, tais como que pessoas vão constituir os 144 mil. Isto, aqueles que foram os eleitos de Deus hão de, sem dúvida, saber em breve. Que legal. Tá. Então veja bem, ela não está dizendo aqui para a gente não estudar a Bíblia para tentar entender, porque no Apocalipse é claro que a gente tem que entender isso. É a revelação de Yoshua. Se é a revelação de Yoshua, é para ser entendida. Revelação é revelação, não é mistério. É o oposto, diga-se de passagem. Então a gente tem que estudar a Bíblia. E aqui o ponto, né? Vamos lá. Quem são os 144 mil na Bíblia? Na Bíblia. Não quem serão lá na frente, quem serão aquelas pessoas. Vamos lá. Apocalipse 7:4. Eu vi o número dos selados, e eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7:4. E aqui no Apocalipse 14 a gente tem características dele. Cantavam um canto novo. Lembra que a gente falou que canto dentro do judaísmo é algo para ascensão e também para instrução? Então, guardar essa conotação. Ninguém podia aprender aquele canto. Ninguém mais poderia aprender aquele canto. Porque Ruach HaKodesh, ou seja, a porta da graça, né? Ruach HaKodesh estava apenas com os selados. Ninguém podia aprender esse canto. Eles foram comprados por quem? Comprados pelo Messias. Não se contaminaram com mulheres. No caso, eles saíram da Babilônia, né? Eles saíram daquela igreja corrompida. Eles eram, nesse sentido aqui, virgens, né? No sentido de um adultério espiritual. Eles seguem o Cordeiro. Eles foram comprados dentre os homens, está no verso 4. Primícias, no caso, no sentido de serem os principais, vamos dizer assim, não no caso de serem os primeiros, literalmente, e não se achou engano na sua boca. Eles eram irrepreensíveis por causa da justificação. Não vamos ter que falar aqui do livro Romanos inteiro de novo, né? Então vamos lá. E aqui a questão do término, a questão aqui do término de um ciclo. Deixei essa marca aqui, a gente já vai entender melhor um pouquinho isso. Apocalipse 7:14. Eu vi o número dos selados, e eles eram 144 mil selados. Tá? E aqui aquela questão da diferença. Lá em Apocalipse a gente tem o quê? Judá, Ruben, Gad, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. 12 mil de cada tribo. Por isso que é 144 mil. Quem já está mais acostumado com a Bíblia já percebeu. Está faltando o quê? Coloquei as 12 tribos de Israel aqui, olha só. Dan, cadê Dan aqui? Dan não está aqui. Naftali. Aqui José veio no lugar e ele não está aqui por quê? Porque nas tribos ele deu lugar a seus dois filhos, Efraim e Manassés. Daí Benjamim está aqui, Ruben está aqui, Simeão está aqui. O Levi não estava aqui por quê? Porque ele não teve território. A tribo de Levi lhe foram dadas cidades, eles exerciam um sacerdócio. Inclusive eles não iam para a guerra deles era diferente, era uma guerra espiritual. Judá, Issacar, Zebulon. Daí aqui dos filhos de Gad e Aser. Então está faltando quem aqui? Está faltando justamente Dan e está faltando Efraim. Esses dois aqui estão faltando aqui. Qual é o sentido disso? Vamos lá, vamos entender qual é o sentido disso e por que se termina um ciclo, né? Veja bem, o que aconteceu? A gente encontra lá 1 Reis 18, 28 e 29. 1 28. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: vocês de idolatria, tá? Vocês já subiram muito a Jerusalém. Aqui estão os seus deuses. E o dizer, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. No 29. Mandou um bezerro em Betel. E Betel é território de Efraim. E outro em Dan. Veja bem, a gente encontra lá na Taná esta referência justamente àqueles 2 faltantes. Que são justamente os 2 onde o rei Jeroboão instalou altares e instalou idolatria. Por que término do ciclo? Lembra que a gente falou que existia aquele ciclo, quem influencia quem influencia quem? Agora aqui acabou, por quê? A porta da graça se fechou. Então se retira
se retira do corpo do texto justamente para denotar que esse povo aqui e que esse ciclo de idas e vindas e de um influenciar o outro acaba. A porta da graça se fechou. Vamos lá, próximo. Agora a questão, por que 1000? Tudo bem, 12, tranquilo, todo mundo fala, tudo quanto é vídeo, 12, povo de Deus. Tá, mas por que 12.000? A gente encontra em várias passagens lá na Taná, lá no Velho Testamento, censo. E números aleatórios do censo que eram feitos e com cada um que tinha, e com relação às tribos. E para que? A questão era, para que era o censo? O censo era para identificar homens que poderiam ir para a guerra com mais de 20 anos de idade. E daí se identificava aqueles que poderiam ir para a guerra. Então, por que 1000? Porque, veja bem, é um povo que vai para a guerra, no caso, a última guerra. Não vamos pensar numa terceira guerra mundial, não é nesse sentido. Ela é uma guerra do quê? É o ponto final da história da humanidade, antes da glorificação. Essa guerra interna, vamos dizer assim, ela vai acabar. Nós temos Yetzer Hará e Yetzer Hatov. Yetzer Hará é a nossa natureza pecaminosa. Yetzer Hatov é a natureza do bem. Nós seremos glorificados e essa guerra termina internamente para a gente. Haverão eventos, evidentemente, finais, similares à guerra, aonde o inimigo vai fazer haverá um decreto de morte. Só que, efetivamente, quando esse decreto de morte sair, ele não será executado. Porque aí o Messias vem para proteger o povo nessa guerra potencial aí, que a gente sabe que ela não vai acontecer. Então veja bem, a gente encontra essa noção de 1000 aqui, ó, Números 31:5. 1000 de cada tribo. Aqui está falando da guerra contra os medianitas. Olha, foi 1000 de cada tribo. Elef Lamité. Entre todas as tribos, Matot, de Israel, enviareis a guerra. Números 31:4. Assim foram dados milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. Número 31:5. Agora a questão aqui, Elef, essa expressão aqui que significa 1000, se escreve com um Aleph, um Lamed e um P. Veja bem. Essa palavra significa, essa letra Aleph, por si só, ela já simboliza um milhar. E ela simboliza um boi, que simboliza o poder. Então veja bem, por que 1000? Esse povo, ele tem o poder. O poder de quem? O poder do Eterno. O poder do Messias. Então por que do 1000? Porque a própria letra Aleph simboliza esse poder. Veja bem, a palavra também simboliza um milhar, que se escreve com as mesmas letras, mas se pronuncia Elef. Um ensinamento. Só colocar um men aqui fica mulaf. Lembra que a gente falou? A Brit Milá é o cortar da palavra. Então, essa expressão do 1000 também, eles também têm um ensinamento. E um campeão, Aluf. Por quê? Porque eles serão os vencedores. Aqui eu trouxe também o maté, que significa sala de comando, bastão, bengala, vara ou tribo, que é a aplicação aqui. Agora o Lúcio e o Sérgio votam. Quanto tempo deu? Vocês viram então, né, pessoal, como o Velho Testamento é importante. Você não tem como realmente desvincular o Novo Testamento do Antigo Testamento, porque eles na verdade formam uma só Bíblia, uma só instrução, né? Uma só palavra de Deus. E realmente ela é inspirada e serve para instruir todos os homens em todos os aspectos de sua vida. Bom, continuando agora sobre essa questão, porque o pessoal busca muito sobre o selo de Deus e os 144.000 que serão selados. E alguns acham até que o selo de Deus vai ser somente um mandamento, né? Ou seja, é um mandamento que sela as pessoas. Então eu queria conversar aqui com o Júnior um pouco sobre isso. Ou seja, como que a gente vai saber que a pessoa realmente está selada? E se já estão seladas, isso é importante saber, né? Ou vai vir o selo, e se esse selo é algo assim instantâneo, sabe? Pronto, está selado. Ou seja, agora eu sou um selado de Deus. Como que é? É um processo instantâneo, isso aí? Bom, vou começar aqui lembrando um pouquinho de João Calvino. Foi uma pessoa muito influente na teologia
E ele até depois veio o calvinismo, né, das ideias dele, os dissidentes e as pessoas que gostaram e continuaram com as suas ideias. Simpatizaram com ele. Isso. Algo por aí. E aí o calvinismo tem uma ideia assim de que Deus escolhe uns para o céu e outros para o inferno. Né? Estranho. Aí parece que o diabo já foi feito para ser diabo, né? Parece que foi criado assim. Parece todo que foi criado jogo com que já foi com as regras prontas. Predestinação, né? Daí Deus é que já determinou isso e tal. Mas e aí esse ponto, né, vai se ligar aqui com o selo. Será que é assim mesmo, né? Deus escolhe uns para lá, outros para cá. E aí não importa o que eu faça, eu vou para o céu. Não importa o que eu faça também, eu vou para o inferno, né? E o selo, como é que entra o selo nessa história? Eu realmente não consigo ver Deus escolhendo um para lá, outro para cá. Eu acho que, por mais que ele saiba, né, o Salmo 129 fala disso, se ele sempre sabe, a palavra não me chegou à boca e ele já sabia, né? Quem sabe muito antes da nossa gravação aqui, Deus já sabia dos nossos entremeios aqui que a gente ia passar. Mas será que não fui eu que escolhi? Eu acho que fui eu que escolhi as palavras que eu estou falando aqui. Acho que não foi Deus que está movimentando a minha boca, sou eu mesmo, né? Então, como é que é esse processo de selamento? Eu vejo assim, né? Para mim o selamento é um processo, não é um momento estático. Agora está na hora de selar, eu vou, o Lúcio para cá ou o Ricardo para lá. Eu acho que não é bem assim, é um processo, leva uma vida, né? É um processo. E esse momento de selamento, né? Haverá um momento em que isso acontecerá, mas isso não é momento de um dia, né? Não é um momento ali que isso acontecerá, isso é um processo, leva uma vida, né? A gente escolhe seguir a Cristo e a gente passa um processo chamado santificação. E esse processo não está acontecendo só com a gente adventista, que às vezes a gente tem essa visãozinha, né? Os adventistas estão no processo de santificação. E os demais, não, os demais estão tudo ardendo no fundo do inferno, né? Mas um dia eles vão ser resgatados de lá. Então a gente acredita, na verdade, pessoal, a gente tem que ser meio coerente com a sua fala, né, com a Bíblia. Na verdade, eles também estão, o quê? Em processo de santificação. Também são filhos de Deus, Deus se comunica com eles, Deus os guarda, os protege. A revelação que lhe é dada, eles estão se apegando, eles estão crescendo na graça. Como né, em todas as religiões aí cristãs tem filhos de Deus e tem aqueles que não, né, estão ali mais atrapalhando do que ajudando, e tem aqui na igreja adventista também. Ou seja, onde tiver ser humano vai ter esse tipo de coisa, né? Com certeza. A questão do mandamento, outra questão importante, é o mandamento que nos sela. Se eu guardar o sábado, eu estou selado. Eu estou salvo. Eu sou de Deus. Guardou o sábado, ou santificou, tentou separar ele, está selado. Será que é assim? E será que dá para... Como é que eu sei se eu estou guardando certo o sábado ou não? Tem aqui a informação da minha lição, né? O selo de Deus é recebido apenas na testa, indicando escolha mental definitiva. Escolha mental. E a marca, no caso da besta, por outro lado, ela é recebida na testa e na mão. Ou seja, mente e ação. E, ou seja, pegando a fala aqui do Júlio sobre a questão do processo, né, nós passamos recentemente, o vidinho vai ficar bem longo esses vídeos, né? O pessoal gosta de entrelinho, né? Teve até, acho que, eu não lembro o nome da inscrita, não sei se é Thalita ou Tânia, que falou de 3 horas. Falou de 3 horas, estamos chegando. Mas é interessante, pessoal, e isso é bom porque o Entre Linhas é visto principalmente aqui no Brasil, mas lá no exterior aí, você que está fora do Brasil, com certeza ficou sabendo da paralisação dos caminhoneiros que ocorreu aqui, né, nas semanas passadas aqui. E era interessante porque estava aquela agitação, aquele furdunço aqui em Campo Mourão também, deu, né, umas filas, tudo. E eu lá bem tranquilo, bem feliz, cumprimentava o porteiro, como tá aí? Tá tudo bem, tudo na benção. E eu falei, por causa de 3 dias, 4 dias que os caminhoneiros tinham parado, aflição mental, ou seja, era uma oportunidade, eu vi como uma oportunidade, né? Minha esposa, a gente tem que ir no mercado às vezes, tem que abastecer o carro, eu falei assim, não, calma, Deus proverá, sabe? Então assim, era um momento em que acho que a gente poderia ter exercitado, né? Falar assim, nossa, calma, Deus proverá. E se os caminhoneiros ficassem 1 mês, eu acharia o máximo. Porque imagine quando meu arroz acabar e meu feijão acabasse,
eu teria que ir no vizinho, eu teria que, sabe, a sociedade acho que ia começar a rever os seus valores, as pessoas que não se comunicam teriam que se comunicar para sobreviver, porque daí não ia ter mais arroz no mercado, não ia ter mais nada. Água, né, um amigo meu foi dispensado do trabalho porque a água mineral acabou, não chegava água mineral no trabalho dele, né. Então, assim, eu acho assim, nesse processo de selamento que eu quero acrescentar aqui, acho que Deus nos dá oportunidades de ir confiando cada vez mais nele, cada vez mais nele. Eu, humildemente, é uma opinião minha, não creio, o Ricardo pode discordar, o Júlio também, eu não creio que realmente a pessoa está assim numa vibe, como diz os caras, né? E de repente, não, recebi o selo de Deus. Eu acho não, né? Não sei, posso estar também... Eu discordo. Tô brincando. Então... Mas eu acho assim que tudo Deus é o professor dos professores, então tudo ele vai dando lições pra gente, vai permitindo que a gente cresça na graça. Então Deus nos deu, né, uma oportunidade, acho que de treinar um pouco a confiança nele, porque se o Brasil ficasse parado 1 mês ou 2 meses, né, não sei o que seria. Eu sinceramente não sei. A despensa estava vazia, o carro estava sem gasolina, mas Deus proverá. Fica parecendo que, né, eu desperdiço as oportunidades, desperdiço e depois Deus me enfia lá no céu. Exatamente, é complicado. A gente tem tantas oportunidades nessa vida, você vai aproveitando uma a uma e vai crescendo e vai desenvolvendo, é um processo. E é diário, diário. E também semanal, por causa do sábado também. Pessoal, encerramos por aqui, né, as entrelinhas aqui de terça-feira e já encerramos, então nos vemos na quarta-feira. Falou! Ok, pessoal, então chegamos, enfim, agora, né, já indo caminhando já para o final da semana, na lição de quarta-feira, dessa 11ª lição desse segundo trimestre de 2018. Tem como tema a marca da besta. E novamente, né, temos selos de Deus, e agora nós temos essa marca da besta. Bom, tradicionalmente nós vamos falar sobre o 666. Já foi falado um pouco, acho que na quinta-feira da lição passada, mas quando nós estávamos gravando a 10ª lição, a bateria do celular estava acabando, estava lá e a gente estava em 1%, faltava gravar ainda 2 dias. 3. Né? 3 dias. 3 dias para projetar, daí a gente, Senhor, oramos a Deus, mas Senhor, multiplica a bateria. E a nossa bateria durou em 1% 20 minutos, reproduzindo a tela aqui atrás. Então, milagre da multiplicação da carga. A gente, né, foi muito rápido aí, a gente gravou os últimos 3 dias da lição, então agora nós vamos retomar então esse assunto que é importante, né, sobre a marca da besta, 666. E nós vamos ver um pouquinho sobre a relação com Salomão. Foi muita coisa, eu aprendi semana passada isso, não sabia dessa relação. E eu trouxe coisa nova também. E tem coisa nova, então fiquem ligados aqui na fala do Ricardo. E também sobre a questão da marca da besta, né, o dia que vai vir essa marca, o Júlio vai trazer uma questão bastante interessante, né, se você é empresário cristão ou se você é um cristão empresário. Então, fica aí primeiro com os slides. Vamos lá, lição de quarta-feira é a marca da besta. Vamos trabalhar essa questão da marca da besta. Eu falei que eu trouxe uma coisinha nova aqui e ela está aqui. Vamos lá, primeiro. Apocalipse 13, 18. Aqui está a sabedoria. Quem tem entendimento, conte o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. E a coisa nova que eu trouxe aqui, e que vocês vão entender porque eu coloquei todas as figuras. A palavra hebraica para contar seria o Rishef. Esse Rishef significa, ele pode significar estimar, avaliar, contar, computar, reverenciar, respeitar e examinar e considerar. Eu entendo que tudo bem que foi escrito em grego, mas foi pensado, foi todo pensado em hebraico. Então isso aqui a gente tem que trabalhar no sentido de um hebraísmo, e que esse conta aqui não é uma conta de calculadora. Essa ideia de trazer conta de calculadora, ela acaba redundando em cada teratologia, em cada absurdo. Entendo que na verdade seria o examinar. E examinar o quê? Examinar a Torá, examinar o texto bíblico e tentar entender. Aqui eu trouxe aqui o alfabeto hebraico. E o alfabeto hebraico ele tem uma correspondência entre letras e números. Alguns entendem
que fazem mais ou menos a mesma coisa com relação a essa conta. Eles entendem que pega as letras, só que a infinidade de coisas que podem ser trabalhadas com esse tipo de conta é absurda. Ou seja, não seria a revelação de Yoshua, seria o caos de Yoshua. O Apocalipse não seria a revelação, se a gente pensasse essa conta como se fosse conta de número mesmo. Então vamos lá. Aqui, contar como critério matemático não bíblico ou pseudo-bíblico. Eu trouxe aqui alguns exemplos só, que a gente já falou inclusive no vídeo passado. Aqui o VAV, dentro daquela numerologia do alfabeto, 6, 6, 6, 6. Então eles falam que o VAV equivale ao Y, então a internet seria o 666. Há uma possibilidade aqui. Eles fazem com relação fazendo a mesma conta com Nero César. Aqui fazem um cálculo matemático estranho, não consegui nem identificar que letras são essas aqui com Ellen White, não sei direito. E aqui a questão do Vicarious Filis Dei, que no vídeo passado, qual é o ponto aqui? O ponto é que em alguns livros antigos, bem antigos, eu tenho um livro chamado Princípios de Vida, é utilizado esse critério. O Júlio comentou que já, quando ele era criança, escutou sermão na igreja, utilizando esse critério. Gente, isso aqui é uma conta matemática, uma matematização latina. É do latim, não é nem hebraico, não é nem grego. É quase uma numerologia isso aí, né? Não faz sentido isso aqui, mesmo que tenha sido utilizado em alguns manuais nossos, não faz sentido algum isso. Vamos lá. Agora vamos examinar a cultura, que no vídeo passado eu falei que era plausível. Buscar textos e documentos não bíblicos. E se busca e se constrói essa coisa, que o panteão babilônico, ele seria composto, o 6 seria o Deus menor, 60 o Deus maior, e 600 no caso todo o panteão, né? Todos os deuses, então por isso 666. Para dizer que na verdade 666 é uma marca que representa paganismo. Entendo que tanto no Vicarious Filis Dei como nesse aqui, eles acertaram na conclusão, mas não entendo o método como sendo adequado, não faz muito sentido também, apesar desse daqui ter um critério metodológico mais rico do que os outros. Agora aqui, vamos examinar a Bíblia então. Primeiro, Reis 10, 14. Vamos examinar nos profetas. E era o peso de ouro que se trazia a Salomão cada ano 666 talentos. Lembra que talento não é moeda, na verdade é uma medida de massa, entre 30 e 60 quilos de ouro, que o rei recebia de tributos. Tá, então, e aqui a expressão, Shev Meot, é o 6 vezes, para quem gosta de conta, tem uma conta aqui para fazer. Shev Meot, Meot aqui seria o 100, Shev 6, 6 vezes 100 que dá 600. Aqui, Xixim, seria 60. E aqui, Xex, 666. Para quem gosta de conta, uma conta bem mais simples, uma conta que está na Bíblia, está no texto. Não inventamos critério nenhum. Agora aqui, a questão. E o que significa esse 666? A gente vê o que aconteceu. Está falando em mulheres no Apocalipse, certo? 1 Reis 11, 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão e suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Então essa marca de 666 é uma marca de idolatria? Sim, uma marca de idolatria. E qual é a intenção dessa marca? Perverter corações. Veja aqui, justamente o oposto da Brit Milá, que é purificar o coração. O coração circuncidado é aquele que fez um pacto com a palavra, fez um corte com a palavra. O corte no coração é aquilo que o apóstolo Paulo fala, inculca a Torá na mente. E depois você vai ter um conflito com o corpo, mas o Espírito, ele vai resolver esse conflito e ele vai colocar ela no seu coração. Isso é a Brit Milá. E o 66 é justamente o oposto da Brit Milá. Vamos continuar examinando a Bíblia, agora aqui a questão, o dia sexto. Vamos continuar examinando aqui. E viu Deus que tudo quanto ele tinha feito, e eis que era muito bom. Aqui o Tov Meod, não é Meod, Meod. E vai voca, né? E optar de manhã aqui do dia sexto, Bereshit 1:31. Assim os céus e a terra, todos os exércitos foram acabados. Veja bem, ele termina céu e terra no dia sexto. Mas ele acaba toda a obra dele? Vamos lá, vamos continuar. E havendo Deus acabado no dia sétimo,
Hashevi, a sua obra que tinha feito, descansou. Descansou no sétimo de toda sua obra. Mas veja bem, ele acabou a obra dele então quando? No dia sétimo. Mas aqui fala que ele fez, veja bem, houve tarde de manhã do dia sexto, assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. Gênesis 2:1. E agora aqui fala que ele acaba no dia sétimo. Então, por que os 6? É a terra. É toda a obra da criação, só que sem esse efeito, sem o poder divino, sem o Aleph, que é o arquétipo, inclusive, do Mashiach, que é o arquétipo de Yahuwah. Aqui teve uma pessoa que perguntou para a gente nos comentários, né? Eu vou aproveitar rapidamente e explicar para ela. Ela perguntou com relação a sétimo. Aqui o Shevi, no caso, seria sétimo. E ele tem a mesma raiz de Shav, saciedade ou fartura. Esse, no caso, o dia sétimo. Então, por isso que ele carrega essa conotação poética com o dia sétimo, porque é a fartura do poder da obra do Criador no dia sétimo. Agora, o Shabat, que é o cessar, que é o parou, também ela se encontra na Torá, mas não como um nome próprio. O nosso Shabat vem daquela palavra Shabat, que é, no caso, a cessação do poderoso, né? Onde ele cessou toda a sua obra. O Sukkot. Bom, a lição novamente vem trazendo sobre a questão da marca, então, da besta, né? Ou seja, realmente todos terão a marca da besta o dia que isso se tornar uma marca. Ou seja, é obrigado você a guardar aquele dia. E você vai escolher, guardar ou não guardar. E aí você vai ver se você vai ter a sua marca ou não. Mas ainda é possível receber a marca da besta estando dentro da igreja adventista, ou seja, conhecendo essas doutrinas do sábado. Você acha que é possível ou não? Você acha que quem está dentro do adventismo não possui a marca da besta? Para quem entende que a marca, o selo de Deus é apenas um dia, um mandamento, então ele fica na ilusão de que eu estou guardando o sábado aqui, né? Eu não vou receber essa marca de jeito nenhum, né? Mas será que o selo de Deus é apenas um mandamento? E há como arrancar um mandamento de Deus, assim, separar um mandamento, falar, esse aqui é diferente dos outros, é maior, é menor? Para mim, a lei de Deus é um conjunto de relacionamento, não dá como separar uma coisa da outra, sabe? E eu entendo que este selamento, né, e essa marca é uma questão assim que você para analisar, né? A gente de alguma forma está envolvido em alguma profissão, algum trabalho, e você é um cristão que tem o seu trabalho, mas alguns parece que dicotomizam um pouco as coisas, né? Fala assim, não, cristão, mas meu trabalho é a parte. Entendeu? Tipo, se eu sou cristão... igual amigos, sabe? Amigos, negócios à parte. Interessante sou cristão na igreja, mas nos negócios eu sou... nos negócios são outras regras. Não, lá é uma sobrevivência, né? Lá eu tenho que... Lá eu sou um animal. Então, a gente parece que esquece um pouco que eu tenho que ser de Deus por inteiro, integralmente, né? Então, quando eu estou no meu trabalho, eu sou diferente. Tem gente que, o dia que descobre que uma pessoa é cristã, fala, mas eu nunca ia descobrir que essa pessoa é cristã, porque, né? Não tinha diferença nenhuma. Né? Olha como ele é igual todo mundo, parece que está aqui só fala as mesmas coisas. Às vezes falta cordialidade cristã. Quando mexe com dinheiro, tem gente que altera muito o seu jeito de ser. Sim. Sei lá. Eu acho que a gente tem que ser de Deus em todo momento, né? Pelo menos, se a gente não a gente inicia uma caminhada, com o passar do tempo, tem que haver mudança, né? Então, no meu pensar, amigos e negócios inclusos em tudo, né? Amigo é amigo sempre, em tudo. E cristão é cristão sempre em tudo. Não tem como separar uma coisa da outra, né? Não dá para ser o empresário cristão e o cristão empresário. Você tem que escolher o que você vai ser, né? Se você, o empresário cristão, quando não puder mais coloca comprar, em primeiro lugar. Quando tiver dificuldade, o empresário cristão coloca em primeiro lugar o empresário. Ou seja, o cristão fica, né? Usando aqui o jogo de linguagem, se você é empresário cristão e o cristianismo está dificultando seus negócios,
Opa. você vai ser somente um empresário. Agora, se você é um cristão empresário e o seu cristianismo vai dificultar seus negócios, mas você é um cristão empresário, então você vai se livrar da empresa, né? E vai continuar sendo cristão. Uma profecia que diz que haverá um tempo em que não haverá mais como comprar e vender. Isso. Né? E aí, quando não der mais para negociar... O que você vai fazer da sua vida? A questão é o que você coloca em primeiro lugar. Nesse momento, veja bem, que proibido de comprar e vender. Aquele que coloca em primeiro lugar o cristianismo, Ele vai deixar de ser empresário. Vai deixar de ser empresário, vai optar pelo cristianismo, não vai se preocupar com os negócios. Aquele que a gente está trabalhando no jogo de linguagem que é empresário, então coloca em primeiro lugar o quê? Coloca em primeiro lugar a empresa, os negócios e em segundo plano o cristianismo. Nesse momento ele vai optar pelo quê? Vai optar, obviamente, Pelo que ocupa mais espaço no mais coração espaço dele. no coração dele. O coração não está circuncidado. Sim. Beleza, pessoal? Essas então são as entrelinhas de quarta-feira, novamente, né? O mantra do YouTuber. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, acione seu sininho, deixe seu joinha missionário para que você aumente o ranking aí desse vídeo e outras pessoas possam receber a sugestão do YouTube. E também comente de acordo com as suas opiniões, o que você achou, né, de você ser um estudante cristão, um cristão estudante, né? Também, né? Também, então fiquem ligados aí. Ok, pessoal, então chegamos agora na lição de quinta-feira, né, que tem como tema o sábado como selo de Deus, né, essa 11ª lição desse segundo trimestre de 2018. O sábado como selo. Então, nada, né, mais natural do que a gente explorar os Shabaots, né, ou seja, os sábados, porque a Bíblia, a Torá, nos instrui sobre os sábados e não somente o sábado. Então, é uma entrelinha bem interessante. E também nós vamos explorar aqui com a fala do Júlio a questão de que o sábado é um selo, sim, mas um selo familiar. Ele tem alguns atributos. Claro que todo mundo está acostumado naquela questão de o selo indica propriedade, indica quem foi, de quem que é, mas é uma questão familiar esse selo. Então, fiquem ligados e vamos começar então aqui sobre os Shabaotes de Deus. Vamos lá, lição de quinta-feira, o sábado como selo de Deus. Então vamos na passagem bíblica, Êxodo 31:13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados. Aqui, Shabetotai, né? No caso é o plural, tá? Portanto, e aqui tem o sufixo junto. Portanto, isto é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Está lá no Shemot, no Êxodo 31:13. Evidente que esse plural aqui não é porque é um sábado, depois na outra semana tem outro sábado, depois na outra semana tem outro sábado. Não é nesse sentido. Porque o Shabat, eu já falei, é cessar. E esse cessar é para algo, para santificação, é o Kadosh. E esse cessar acontecia efetivamente no 7º dia da semana, mas acontecia também aqui nas 7 festas judaicas. E aqui existe uma noção entre tipo e antitipo. A gente tem aqui primeiro Pessah, a Páscoa. No caso, já falamos, quem está acostumado com o canal que já sabe, simboliza o quê? A morte de Cristo, o Calvário, a crucificação. O daí pães asmos, que seria o maçote. E daí simboliza o quê? Cristo no santuário. Aí nós teríamos primícias, que seria o Rabicurim, simboliza o quê? Ressurreição de Cristo. Depois aqui semanas, Shavuim, ou Shavuot, que simboliza o quê? O Pentecostes. E nós vamos ver isso na Bíblia, dizendo que vamos encontrar isso. E depois aqui a gente Shafarot, trombetas, né? Que também e simboliza o quê? Aqui, no caso, o movimento do segundo advento. E nós temos aqui o dia da expiação, que seria o Yom Kippur, no caso, simboliza o quê? O juízo pré-advento, a passagem de Jesus do Santo para os Santos dos Santos. E aqui Sukkot, no caso da festa das tendas ou tabernáculos, que seria a segunda vinda de Cristo, quando ele leva para a Nova Jerusalém. Então aqui a gente já viu
tudo isso aqui em cima é sombra de coisas que, algumas que já aconteceram, outras que ainda vão acontecer. Então vamos lá. Primeiro ponto, vimos ali coisas que ainda vão acontecer. Então essas festas foram revogadas, sendo que tem coisa que ainda não aconteceu? Óbvio que não, né? Algumas já. E não é porque já aconteceu que algumas festas foram revogadas e outras não. A gente fala em Oséias 2:11. Farei cessar todo o seu gozo e as suas festas, luas novas, seus sábados e todas as suas solenidades. Aqui Oséias não está falando que vai acabar com aquelas festas. Tanto é que é soma de coisa que ainda não aconteceu. Tem, por exemplo, tem o Sukkot, que é a volta de Cristo. Cristo ainda não voltou. Esse farei cessar aqui, por quê? Eu coloquei a figura aqui em cima, por causa de cativeiro. Eles foram cativos. Cessou o gozo, cessou o prazer, porque aqueles reis proibiram eles de comemorar as festas, lua nova, os sábados, né? e solenidades. Agora vamos aqui. Portanto, só um detalhe interessante aqui. Sábados, nós falamos de festas, e aqui tem festas de lua nova, aqui tem solenidades. Tem o Hanukkah e o Purim, que propriamente não são sábados, não tinham atividades propriamente ali no templo, envolvendo ritualísticas. Agora, portanto, agora uma outra passagem, Colossenses 2,16, que muitos usam essa passagem de maneira equivocada. Portanto, ninguém vos julgue ou condene pelo comer ou beber. Aqui, a interpretação que eu adoto é que está falando de jejum. Aquelas pessoas que ficavam jejuando, fazendo cara de doente. Olha só, eu jejuo, eu sou melhor do que você. E aqueles que não praticavam esse tipo de prática, às vezes eram julgados. Ou por causa dos dias de festas, aqui o Hag, lua nova, aqui sábado de novo, que são sombra de coisas futuras. Olha o que está falando aqui. Sombra de coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. É só a gente lembrar de toda aquela simbologia que a gente falou e que a gente vai entender perfeitamente aqui com vocês. Eu coloquei aqui um gráfico para quem vai ficar com o slide. Aqui tem o sábado, 7 dias da semana, aqui lua nova. Aqui o ano do jubileu, acontecia, a terra descansava no 7º ano. Quando dava 7 vezes 7, 49 anos, tinha o jubileu. E coloquei aqui todas as festas e as referências bíblicas aqui para vocês encontrarem. Quem for ficar com o slide vai ter isso daqui. Vamos lá, próximo slide. Agora aqui, o ponto aqui que a gente vai falar, que há algo efetivamente que foi desalinhado, que a expressão na língua portuguesa foi para abrogado. E nós vamos entender o que foi isso. A gente está lá, Mateus 17:18. Não pense que vim revogar a lei, no caso aqui, nomos, em grego, Torá, a referência a Torá, ou os profetas, que está falando do Velho Testamento. Ele não veio revogar o Velho Testamento. Ele diz isso textualmente. Não vim revogar, mas vim cumprir. Ele veio cumprir. Só lembrar de toda aquela simbologia que a gente falou, que também fica mais fácil de entender. Porque em verdade vos digo que enquanto não passar o céu e a terra, de nenhum passará da lei um só ou um só tio, sem que tudo se cumpra. Tá, aqui outra passagem agora, a questão do que é que foi abrogado. Nós temos que entender aqui Hebreus 7:18, antes de ler, é óbvio, antes de ler Hebreus 7:17, antes de ler 7:18, porque a gente entende bem. Olha só, porque ele assim testifica: tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Esse segundo a ordem de Melquisedeque, no corpo do texto, está fazendo uma contrafação com o quê? Com o sacerdócio levítico. E está dizendo que esse sacerdócio de Yoshua é um sacerdócio superior. Então há algo que faz, há um desalinho aqui e a gente vai entender. Por quê? O precedente mandamento, que precedente mandamento que é esse? Olha só, é só ler aqui em cima. Está falando a ordem de Melquisedeque. Então o precedente mandamento é a segunda ordem levítica, inferior. É um sacrifício que era feito, de um cordeiro que era feito todos os dias. O Messias morre uma vez só. Então toda aquela ritualística que simbolizava aquilo que o Messias ia fazer, ela se desalinha, ela é abrogada. Aqui optaram por essa expressão. Todo mundo sabe que é a minha preferência pelo hebraico, então grego eu só fuço de curioso, e fiz esse fuçar e encontrei essa que a palavra grega, que na verdade seria um desarranjo, um desalinho. Ela seguia numa linha e ela agora segue em outra. Então veja bem, ela seguia numa linha que simbolizava aquela noção de tipo e antitipo, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Então o que foi revogado? Coloquei o gráfico aqui. Foi o Olã, o Corban Olá, no caso oferta de holocausto. O Olã, o Corban, Corban Minha, o Corban.
Shalimim, o Korban Hatat e o Korban Achat, que eram aqueles sacrifícios que eram feitos no Mishkan e que simbolizavam aquilo que o Messias fez. Então vamos lá. E onde que a gente encontra isso? No Velho Testamento, porque senão fica só a interpretação. Ah, não, se vocês jogaram vocês jogaram uma interpretação em cima do texto. Não jogamos, está lá. Daniel 9:27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Justamente o que a gente estava falando aqui, que cessou, que houve um desalinho. E sobre a asa da abominação desoladora virá o assolador, e isto até a consumação que está determinada será derramado sobre o assolador. Aqui Daniel 9:27, esse ele aqui é o Messias. É só a gente recordar 2.300 tardes de manhã, essa metade dessa semana é justamente quando ele morre e o véu do templo se rasga. Aqui é o Messias. Aqui é o Messias que faz cessar todo aquele trabalho de corban lá, todos os corbãs. Então aquilo foi desalinhado. Agora, uma observação que a gente não pode confundir com Daniel 11:31-32, porque lá, tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. Aqui não é o Mashiach. Aqui é a contrafação do Mashiach, que seria o anticristo, podemos dizer assim. Agora o Lúcio retorna. Tcharam! Continuando ainda nas entrelinhas de quinta-feira, pessoal, né, sobre o sábado como selo de Deus, nós já trabalhamos um pouco do sábado, né, lá no domingo, como sendo um sinal de Deus que identifica o seu povo. Mas agora nós queremos só trabalhar aqui nas entrelinhas essa questão de que o selo de Deus, o sábado, é algo que identifica, acho que, a família, né? E quando se fala em família, nós precisamos tomar cuidado porque eu até falo muitas vezes, e fica aí a dica para vocês, não sei se eu já falei aqui no canal, mas quem é graduado às vezes passou 4 anos, 5 anos se graduando, lendo livros e autores, né? Então assim, tudo bem que você fez teologia, eu fiz ciência da computação, ele fez direito, o Alexandre fez história, e nós estudamos as nossas áreas. Aí quando você vai se relacionar com alguém, ou seja, sua namorada, que você pretende ter uma família, compor uma família, você não lê nenhum livro sobre relacionamento. Aí você vai... aí vem ver os filhos. Aí você vai no modo ad hoc, né? Ou seja, você não lê um livro sobre educação de filhos, coisas que, segundo as ciências e os estudos, dão certo. Então, novamente, né, sobre a questão do selo de Deus, eu pergunto para o Júlio, como que a gente pode tornar esse sábado, ou seja, qual que é a cautela que a gente tem que ter ao realmente fazer com que o sábado seja um selo e que esteja no coração circuncidado, como a gente vem tratando aqui, e que a gente não transforme ele no dia do não, principalmente para os nossos filhos. Ok, isso é importantíssimo, né? A gente entende que o sábado tem um significado especial. Isso. Haverá um tempo em que chegará esse dia, né, em que o sábado será um divisor de águas, né? Ok, e o domingo também. Mas qual o significado do sábado para mim? É uma coisa muito pessoal, isolada? Não, o ser humano é muito comunitário, né? O ser humano depende muito de sobreviver em sociedade, né? E o sábado tem um significado assim também. Você veja que a gente, como adventista, tem esse costume aos sábados de manhã se reunir aí, passar de 9 até 11h30, meio-dia juntos. Às vezes ainda vai almoçar na casa dos irmãos, às vezes junta todo mundo na igreja e passa a tarde às vezes juntos. É um dia bastante comunitário, mas especialmente familiar, ok? Familiar. E veja só, Deus faz da figura masculina um sacerdote em seu lar. E ele precisa passar isso para os seus filhos, para sua esposa, para os seus filhos, para a sua família. Então o sábado precisa ter esse significado familiar, né? Em que eu me relaciono com Deus de forma individual, mas especialmente em minha família, meu núcleo, em minha célula, né? Inclusive, né, se você vê as pesquisas, lê alguns livros, fala que a criança desenvolve a impressão de Deus de acordo com a impressão que ela tem do pai. Que responsabilidade com o pai, né? Nossa, e aí?
Como que o pai se comporta aí diante dos filhos E aqui agora? os três somos pais, e agora? Cada um pensa, Meu o que eu pai, tô fazendo eu com fui meu descobrir filho? isso tarde demais, acho. Né? Agora que eu tô tendo uma noção dessa, né? De que cada atitude, olha, presta atenção nisso, você que é pai aqui do Entre Linhas, da família Entre Linhas, cada atitude sua com o seu filho vai refletir a impressão que ele tem de Deus. E você veja que isso influencia até na leitura do texto. No caso, eu nunca apanhei do meu pai. Então, toda vez que eu leio o castigo de Deus na Bíblia, eu fui procurar e encontrei. Porque É uma visão. essa referência de um pai, de Deus batendo, agredindo o Criador, então eu olho até aquele ato da Nova Jerusalém lá como um ato de misericórdia. A Gog e Magog, quando forem atacar Nova Jerusalém, aquele castigo, entre aspas, final, será um ato de misericórdia, porque uma eternidade em pecado, esse é sim um verdadeiro castigo. E Deus, num ato de misericórdia, não vai permitir que ninguém passe a eternidade vivendo em pecado. No inferno, vivendo No inferno literal, eterno, né? Mas é interessante que a gente, essa questão de pai, né? Veja como Deus é uma pessoa corajosa, é que ele sabe o que ele está fazendo, mas ele pega a sua herança e coloca para educar. Ai, eu não sei se eu teria essa coragem, sabe? Mas Deus é muito corajoso, né? E ele ajuda a gente, né? Ele não deixa a gente com essa batata quente na mão, né? Sim. Ele vem, ajuda, a gente falha, mas ele está ali do lado ajudando. Então acho que o sábado tem um significado muito grande, né? Em você ter um dia especial para você parar e agora você se relacionar com o seu Deus, né? Você e seu Deus, você e sua família, e agora você tem um dia especial aí. Então, se Deus tem um pouco de espaço na sua vida nos 6 primeiros dias, quando chega no 7º, aí ele tem um significado todo especial. E com certeza você vai viver 6 dias com um selo, né? Isso. E para quem vai usar o slide, no último slide eu coloquei as letras embaixo, pictográfico de Shabat. E eu deixei de explicar, vou explicar agora rapidamente. O Shin ali, ele, no pictográfico hebraico, ele significa o alimento, alimentar-se. O Bet, a casa. Então, alimentar-se. Só dá licencinha. Shin, Bet e aqui o Tav. É assim que se escreve Shabat, sábado. Shin, alimentar-se. Bet, casa. Então, no sábado você vai se alimentar do quê? Primeira casa, natureza. Segunda casa, família. Terceira casa, igreja, congregação, pessoas. E você vai se alimentar do Tav, do pacto. E aonde que está o pacto? O pacto está no texto. O pacto está na palavra. Justamente a Brit Milá, cortar da palavra com o coração. Então o sábado é para isso. Shabat. Muito significado, né, pessoal? Muitas entrelinhas, né? Importante, acho interessante você ter essa paciência de assistir aí. Abrindo só um parênteses aqui, o YouTube tem indicado para nós que o número de minutos assistido em cada vídeo tem aumentado. Então isso é um feedback bastante positivo, ou seja, vocês estão assistindo mais minutos dos vídeos. Porque tem aquela pessoa que abre o vídeo e fecha, né? Dá uma view, mas não... Tem um amigo lá que falou que o vídeo longo, ele cansado, ele dormia. Agora com os vídeos curtos ele não dorme. Chega em casa todo dia assiste o curtinho. Então assim, realmente é muita coisa. Eu sei que Deus tem abençoado mesmo a minha vida, a vida do Ricardo, dos convidados, do Alexandre, com tudo isso que a gente tem refletido aqui. O canal é uma forma de compartilhar com vocês. E agora, só lembrando, nós temos esse novo meio de compartilhar, principalmente os slides que nós estamos passando aqui. Basta você acessar o link aqui da descrição para você se juntar ao grupo no WhatsApp. Então, quem está no grupo vai receber inclusive os slides já no dia antes da gravação. Isso, okay? Só para a gente fazer aqui, a Jane já falou com a gente, o Walter Elias falou no WhatsApp depois que a gente postou uma live lá, Reginaldo Martins, a Lúcia Souza, o Beto Comper, o Valmir Júnior e o Luiz Henrique. Todo mundo já interagindo aí com Entre Linhas. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, pela dedicação do tempo que eu sei que é raro nos dias de hoje, né? Bom, encerramos aqui então as entrelinhas de quinta-feira. Nos vemos então nas últimas entrelinhas dessa semana, nas entrelinhas de sexta-feira.
Ok, pessoal? Então, enfim, chegamos aqui à última lição, né, dessa semana, as últimas entrelinhas. Inclusive, comentou conosco agora, né, são diário de bordo, né, é quinta-feira já, quinta-feira, 1h, né, nós mandamos uma live para quem está inscrito no grupo do WhatsApp, para você se inscrever é só acessar aqui na descrição do vídeo. A Ilza Viana deu lá, mas é isso aí, Ilza. Estamos aqui acordados, aqui, né, Júlio? Firme, o Júlio está com o olho vermelho já aqui, que ele não está acostumado com entrelinhas, né? Não. Entrelinhas é até as 2h, né? Depois Deus proverá, na quinta-feira, proverá. Mas vamos lá então, nesse estudo adicional, então, nós vamos trazer aqui, né, mais uma análise sobre os 10 ditos de Deus, né? Os 10 fala, né? Alguns falam os 10 mandamentos, né? Como se pronuncia mais ou menos, né? Hadbrot. Os 10 ditos de Deus. E o Júlio, né, então, tem aqui uma fala, ele vai trazer o apelo, mas também vai trazer uma entrelinha bastante interessante sobre a questão das casas, né, que o Ricardo colocou no Babel, né, tem 2 casas para confundir, Israel tem uma casa só, mas mesmo em uma casa só, às vezes você está dentro da igreja, não está pensando na igreja, está no trabalho, não está no trabalho, está na natureza e está no celular, né, então às vezes vai ficar a reflexão final aí da semana. Então, primeiro vamos aprender aqui sobre os 10 ditos de Deus. Vamos lá, então sexta-feira, estudo adicional. Vamos lá, Aseret Hadbrot. Esse Ha aqui, isso aqui é um prefixo, isso aqui de Brot, né? Seriam aqui, ó, as 10, Aseret 10, falas ou 10 ditos. Um detalhe interessante aqui, a palavra é Devar, né, no singular, o Devarim seria plural, só que aqui quando a gente fala Devarim é plural masculino. E aqui, Dibrot é a palavra, só que está no plural, só que o plural feminino. O plural masculino termina em in e o plural feminino termina em ut. Alguns eles entendem que se coloca Hadbrot e o feminino e o plural no feminino, porque as mulheres teriam uma natureza mais elevada, né? O Shila Hamaut, para elas já seriam mais, a canção delas de elevação não precisava elevar tanto, elas já estariam mais próximas. Porque naquela época elas eram protegidas, e elas não iam para a guerra, elas não se envolviam em certas coisas que podiam contaminar. Interpretação interessante, mas não entendo assim. Eu faço outra associação com o Espírito Santo. O Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, Ruach é uma palavra feminina. E associo o feminino de Ruach da razão porque aqui o Dibrot. Porque essa palavra ela é mais importante que ela seja falada no coração e não propriamente no pedaço de papel ou propriamente ali na tenda. Então vamos lá, Êxodo 21, ela fala assim: então falou Deus todas estas palavras, né, aqui o Hadevarim, dizendo, Lemor. O Lemor, no caso, dizendo. Essas figuras aqui que eu trouxe pelo seguinte: quem for usar vai ter que desenvolver nesse raciocínio. Aqui eu coloquei o Aseret Hadbrot e aqui eu coloquei uma Ketubá. Ketubá, contrato de casamento. Eu coloquei aqui em hebraico, a expressão amor em hebraico seria o Havá. E fazendo apenas ludicamente, tá bom? Mas tem uma aplicação. Transformando as letras em números, nós encontramos o número 13. Lembra que 12 simboliza o povo de Deus, mais Yahué. Então veja bem, ludicamente podemos dizer que a expressão, que a numerologia de amor é o povo de Deus mais Deus, ou seja, o casamento do noivo com a noiva. Mas agora o que teologicamente seria interessante, que esse contrato de casamento, ele só é cumprido quando há amor entre a noiva e o noivo. Lembra a alegoria lá do apóstolo Paulo? Nós não somos casados com a instrução, nós não somos casados com a Torá, nós somos casados com o Messias. E só com esse casamento que nós conseguimos cumprir a lei. Não, obviamente, para a salvação, mas por retribuição. E nós vamos cumprir a lei por quê? De acordo com a alegoria do apóstolo Paulo, porque o noivo nos ajuda. Ele cumpre aquilo que nós não conseguimos cumprir por nós mesmos para nos salvar, e aquilo que nós conseguimos, ele ainda nos ajuda na pessoa do Espírito Santo. Amém. O HaKodesh. Vamos lá, próximo slide.
Agora aqui um ponto, que eu faço um paralelo interessante, que eu falo que é a Brit Milá da criação. Lembra que lá é cortar a palavra, né? Veja bem, quando ele cria o mundo, está lá, que Bereshit, bara Elohim, o Hashamai veit haaretz. No caso aqui, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Só que aqui, ele cria uma terra informe. Veja bem aqui, torro vavor, sem forma e vazia. É o caos. Mas o caos, por que foi construído dessa forma? Porque não havia a palavra. Então ele cria um mundo caótico, torro, vavor, informe, sem forma e vazio, primeiramente. E depois passa a dar ordem através da palavra. Aqui, e, daí aqui o Vaiomer, lembra que o Homer é a palavra, Vaiomer Elohim. Daí Yehrior, Vaihi, Or. E disse Deus, haja luz e houve luz. Começa a dar ordem através da palavra. Essa palavra aqui é a Brit Milá da criação. A Brit Milá é o poder divino no planeta, dando ordem através da palavra. E a palavra é o Messias. Da mesma forma, essa circuncisão no coração é o que vai nos tirar do caos para a ordem. Essa Brit Milá que também foi feita com toda a criação. Agora vamos lá, a questão aqui do toque de Deus, um outro ponto. Essa Ketubá, segundo o Shemot 31, foi feita com o dedo de Deus, certo? E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus, aqui o Bet-Sebá Elohim, nos casos, dedo de Deus. Veja, escrito pelo dedo de Deus. O paralelo que eu faço desse toque de Deus, houve um toque de Deus na palavra, houve um toque de Deus e há um toque de Deus no homem também. A gente vê lá na Bereshit, e formou, essa palavra aqui, vai Yetzer. O Yetzer, ela pode significar instinto, por isso o Yetzer Hará, o Yetzer Hatov, é o instinto do bem e o instinto do mal. Temperamento, arbítrio, condição, mentalidade, caráter, pensamento, desígnio, impulso, obra ou escultura. Ídolo, vaso de cerâmica, ser ou criatura. Por isso que eu coloquei aqui a mão do oleiro. Aqui nós encontramos essa conotação também do toque de Deus no homem, feito à imagem e a sua imagem e semelhança. Só que o homem ouve, a Eva ouve o conselho, no caso o conselho da serpente, e essa forma é contaminada. Esse instinto Yetzer Hatov é contaminado por Yetzer Hará. Então vemos aqui o toque de Deus tanto na tábua de pedra quanto no homem, e a circuncisão no coração, que é justamente colocar essa palavra no coração do homem. Pessoal, realmente muita informação. O Entre Linhas semanalmente, não sei o que a gente vai fazer, né? Nossos vídeos nunca mais ficaram abaixo de 1 hora. Nós estamos trazendo muitas entrelinhas, de repente, né, ver como que Deus dirige aí o conteúdo, porque às vezes a gente fala assim, vamos cortar alguma coisa, mas depois a gente fala, mas tudo faz sentido. Né? A gente não está falando nada sem sentido, nada assim polêmico à toa, né? A gente acha importante trazer, então tá aí, pessoal. A gente não curte polêmica, não. Viu? Mais de 1 hora e pouco de vídeo, com bastante instrução, com bastante pontos de vistas, para que você, né, treine o seu raciocínio, treine o seu pensar na palavra de Deus. E para encerrar, então, as entrelinhas dessa 11ª lição, né, desse segundo trimestre de 2018, nessa sexta-feira, eu queria aqui que o Júlio, né, desenvolvesse uma fala dele bastante interessante sobre a questão lá do Babi, que tem 2 casas, o Israel tem uma casa, só um Bet, que é casa, o Babi quer confundir, Israel não confunde, porque é um caminho só, Deus guia, mas às vezes você está dentro do Bet, né, dentro da casa, mas na verdade seu coração não está. E aí? Então, eu penso assim, quando a gente vai fazer algo, é bom fazer com a alma, com o coração, com a mente, com tudo que você tem, né? A gente vai fazer a coisa meio dicotomizado. Eu estou aqui, mas eu vou me poupar aqui um pouquinho, né? Eu estou aqui na igreja, mas eu vou dar uma viajada aqui, né? Eu estou aqui, mas não estou aqui, né? Estou na natureza, mas não estou na natureza. Estou em casa, mas não estou em casa. Estou na igreja, não estou na igreja. Você nunca está onde você está. E você não aproveita o que você está fazendo. Você está aqui fazendo aquilo ali, esse fazendo o outro fazendo esse aquele. E daí você nunca aproveita o seu momento com plenitude, né? Então, interessante. É importante você estar, a palavra integral,
Deus quer você integralmente, por inteiro, a tua alma toda, né? Então acho que é importante você estar numa casa, então nesta casa. E é interessante que Deus não vai levar para o céu quem é totalmente do diabo. Não é exatamente assim. Ele vai levar aquele que não ficou numa casa só, entendeu? Então, ou você é de Deus, ou se você... Dificilmente quem é totalmente do diabo. Você fica um pouco de Deus, um pouco do diabo, meio lá, meio cá, e no fim você acaba onde você não queria. Exatamente. Né? E eu vou fazer meu último apelo para você. A palavra sábado, né, ela tem um significado de descanso. Descanso. Eu sei que, né, nós estamos cansados aqui pela madrugada aqui gravando, mas todos nós estamos cansados deste mundo de pecado. A gente já nasce nesse mundo, né? É uma escolha divina, é Ele que nos trouxe aqui. Mas eu sei que lá no fundo da alma de todos nós estamos cansados. O sábado é um dia de descanso. Então, meu apelo para você é: descanse. 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 Das coisas desse mundo. De tudo. De tudo. Curta o sábado com o teu Criador. Né? Gaste esse dia com sua família. Descanse. Relaxe. Durma. E viva. Né? Não passar esse dia em cima da cama. Né? Um dia tão especial para você ficar dormindo. Né? Mas relaxe, descanse. E descanse nos braços de teu Criador. E seja feliz. Fica aí o apelo, pessoal. Então, encerramos aqui. Valeu, pessoal, pela sua companhia. Diário de bordo? Diário de bordo são 1h15 da manhã aqui, mais ou menos. Meu relógio é sempre adiantado um pouco, eu chego menos atrasado nos lugares. Mas não funciona. Obrigado por você ter assistido até aqui, né? Se você está assistindo o vídeo inteiro, nós nem sabemos ainda quantos minutos vai dar a compilação. O pessoal que está participando do grupo do WhatsApp, que tem aqui o link para você participar também, participe, né? Clique aqui no link e se inscreva no grupo. Com certeza vai receber os alertas diariamente, o Ricardo tem postado lá, a gente está tentando comentar. Então, novamente, né, fica o apelo para que a gente se autorregule, né, naquele grupo, que ninguém degladie ninguém, né? Todos irmãos em Cristo, na escadinha da santificação, né? Mas que nós, então, sejamos bastante abençoados por esse grupo. E essa semana, que foi a primeira semana do grupo, eu senti assim, muita coisa boa vindo do grupo, né? Os comentários, as curiosidades. Então, né, legal, que Deus continue guiando esse projeto e que você, né, que está aí no Entre Linhas, ajude a divulgar o projeto para os seus amigos, aí no seu trabalho, aí na sua igreja, né, para que eles venham refletir nessas entrelinhas. A lição da Escola Sabatina, ela é muito rica em detalhes, né, e a gente tenta trazer ainda muitos mais detalhes aqui. Então, até a próxima lição. Tchau, tchau.